Muito bom. Então, oficialmente, muito prazer. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai. Estão me ouvindo bem, Nanda? Eu tô te ouvindo. Um pouco, agora já está ok. Então, muito boa noite. Hoje é uma reunião, vamos dizer assim, entre amigos, entre pessoas que a Nanda conhece, pessoas que ela teve uma referência muito positiva para convidar. E eu falei, Nanda, esse tipo de trabalho que eu quero desenvolver é para uma odontologia bastante personalizada, né? Eu não acredito que a odontologia possa ser feita em escala. Eu não acredito em escala. Escala na odontologia é uma coisa que não existe. Vamos pensar só na natureza do nosso produto. É um produto, primeiro, que é totalmente contra as leis de marketing. Ele não pode aparecer. Se alguém vê o seu produto na boca do seu cliente, ele não foi bem feito. Então, ele não pode aparecer de jeito nenhum. Até o aparelho que inventaram de ser invisível. Então, a gente brinca que a odontologia invisível é melhor e ninguém pode ver seu produto. Então, pô, já é difícil aí. Outra coisa que, se você pensar bem, só pode fabricar um produto de um tipo para um cliente. Você não pode nem vender dois iguais para o mesmo cliente. Isso vai ficando mais complicado. E depois você tem que fabricar tudo personalizado. Ou você fabrica, ou você manda fabricar fora, mas é tudo super personalizado. O seu produto ele tem que ser bonito e as pessoas esperam, né, que dure o resto da vida e que seja barato. Então, assim, tudo é muito difícil, odontologia, né? E a gente tem essa posição, né? A gente tem essa consciência, e por isso que eu me apaixonei pela odontologia, porque é uma profissão muito difícil, não é para muita gente, né? A maioria das pessoas que se formam não vão ter o sucesso, infelizmente, porque é uma profissão que exige a excelência, porque senão cada vez que você um trabalho, você entrega um problema. E ninguém dura muito tempo entregando problema. Você não consegue se livrar desses problemas porque a pessoa, né? Outro, outro grande diferencial negativo da profissão, né? Positivo, negativo, não sei, é que a pessoa espera vir em você e fazer um trabalho uma vez só, seu cliente uma vez só, a menos que tenha um acidente aí, né? Então aí é uma profissão difícil, tá? Então, frente a isso, eu falei, né, assim, falei para a Nanda, falei, olha, eu quero montar aqui na região Centro-Oeste, eu estou em Brasília, eu sou de São Paulo, mais uma vez, quem não me conhece, meu nome é Livio Yoshinaga. Eu sou um arquiteto de formação, mas dedicado à odontologia há 38 anos que eu trabalho com vocês, tá? Dediquei minha vida para odonto. Trabalho 24 horas, respiro odontologia, tenho minha clínica em São Paulo, né? E aqui em Brasília, moro aqui. Minha esposa é dentista e é daqui, né? Trabalha na secretaria e também trabalha particular, mas, enfim, a família dela daqui e acabou-se que quando casamos fomos para São Paulo e depois na pandemia viemos para cá. Eu adorei Brasília, sou apaixonado por Brasília e eu acho legal que quando eu falo em São Paulo, eu moro em Brasília, o pessoal faz uma cara assim, né? Fica pensando ali o eixo monumental, fica pensando. Eu não explico nada, eu falo, não, cara, realmente não é bom, não, não vai para lá não, viu? Para não encher aqui, né? Deixa o povo longe daqui. Então, sou um apaixonado pela cidade, pela região, e acredito que Brasília tem um potencial muito grande, porque ela é uma cidade muito pequena, né? Muito pequena, não é pequena, ela é muito, muito, muito pequena. Só que ela tem um potencial gigantesco. É uma cidade que funciona, que tem o céu mais lindo do mundo, tem sol e é calor, e as pessoas aqui gostam de se cuidar, né? Então, além disso, eu olho para o perfil do cidadão brasiliense, vamos dizer, de classe média alta, que ele é um funcionário público, tem uma estabilidade financeira, pode passar a pandemia, pode fazer o que acontecer, ele tem ali a sua estabilidade. Então, é um cliente com poder de investimento alto. E por ser pequeno, a gente tem aí um consenso geral de se cuidar da estética
de se fazer esporte, de tomar sol. Realmente só falta praia, falta areia, né? Água tem. Então, nesse sentido, né, a minha clínica em São Paulo é na Doc Lobo, nos Jardins, moro ali perto também, no apartamento lá. E todos vocês super convidados a conhecer a clínica, porque é uma escola, né? Ela é uma clínica extremamente diferente, porque ela só tem uma cadeira, tem um dentista, que é o Fabrício, que é meu sócio, ele tem uma assistente, essa assistente é a secretária, né? Não tem recepção, minha clínica, ela é uma recepção, né, porque a gente não tem pacientes nesse volume que a grande maioria das clínicas tem. A gente atende um paciente por dia, e no máximo dois. É um de manhã e um à tarde. Acabou. Acabou, não tem mais agenda. Só que a gente entrega uma boca inteira em 24 horas, 48, e uma boca toda, reabilitação de boca inteira em 5 dias. 3 dias, se o paciente exigir, e aí é um pouquinho mais caro, conforme a pressa dele, faz a gente trabalhar de madrugada, vai ficando cada vez mais caro. Então, meu preço não varia de acordo com a cerâmica que eu vou usar, o bloco que eu vou usar, varia com o tempo. Você quer isso muito rápido e você quer fim de semana e você quer me dar uma noite de trabalho. Muita gente é assim. Lívio, minha vida, você vai entender. Eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Eu não tenho esse tempo. Eu vou chegar aí 9 da noite, vou ficar até às 6 da manhã. Aí eu durmo 4 horas, volto e você termina no outro dia. Tá bom? Então vamos entrar nesse ritmo e a gente consegue atender nessa loucura. A única razão disso é porque realmente o sistema que a gente trabalha, ele é muito previsível, ele é muito fácil de trabalhar. Ele primeiro, é puramente digital, totalmente digital. Ele nunca, nunca, nunca na minha vida houve moldagem, na vida, não sei o que é. Nunca houve gesso, não tem aplicação de cerâmica, a gente faz tudo dentro de casa, a gente tem um laboratório, a gente chama de Labside, né? O pessoal fala chairside, mas é lapside. Tem ali a frisadora, impressora 3D. E quando eu abri essa clínica, não se podia fazer tudo digital. Então, realmente, o que não se pudesse fazer digital, eu falei, olha, encaminha, encaminha. Aqui não entra moldagem, aqui não entra muleta. Fabrício, você tem que aprender a andar sem muleta ou seja, não perde o caso, encaminha para o colega, encaminha para o aluno. Aqui não pode entrar moldagem. Então, nunca tivemos isso e nos fez, né, realmente evoluir no digital de uma forma muito previsível e, claro, né, com todas as limitações que o digital oferece. Mas o que a gente vê hoje é uma avalanche de cursos, uma avalanche de empresas querendo, né, vender os seus scanners, vender as suas fresadoras, e os laboratórios também aí já todos se digitalizando, mas confundindo muito. Então, a minha ideia realmente é trazer para vocês uma visão bem clara de como é a nossa odontologia, né? E o modelo de negócios, que é o mais importante para mim também. Não é só você, né, tecnicamente usar a odontologia digital, mas como um modelo de negócio pode contribuir para uma visão diferente. E hoje à noite eu quero mostrar isso para vocês, tá bom? Então, eu acredito que todo mundo aqui, até pelo contato com a Nanda, tem alguma vivência já de digital, né? Mas eu vou considerar que vocês não sabem nada. Então, faço de um zero até o 100 aqui, e depois, claro, a gente vai explorar as formas, diferentes formas que a gente pode dar continuidade nessa formação. Se você gostar do meu estilo de ensinar, da nossa filosofia, da forma que a gente trabalha e tiver curiosidade, claro, depois a gente vai te ofertar aí desde mentorias personalizadas em grupo, cursos mais profundos, cursos mais superficiais, até experiência com pacientes ao vivo. Então, eu tenho um leque de pacotes educacionais que realmente ele vai cumprir vai se adaptar ao que você quer. Não, Lívio, eu já sei, já assim a parte digital eu já sei tudo, mas eu gostei dessa área de produção da cerâmica. Vamos lá, você vai poder, é como um Lego. Eu vou te apresentar o jogo todo e depois você escolhe o pedaço do Lego que mais te favorece, tá?
Além da odontologia digital, eu quero mostrar para vocês hoje um pouco da inteligência artificial, que é uma área que eu desenvolvi há pouco tempo, pouco mais de um ano, e 6 meses atrás eu coloquei ela em prática na clínica. Por que que eu abri a minha clínica? Porque eu sempre fiz, assim, sempre trabalhei na clínica dos outros, né? Sempre fui um consultor privado, chegar na clínica de uma pessoa, estudar como ela funciona e implementar soluções. Essa é uma consultoria privada. Porém, muitas vezes eu queria arriscar um pouco mais, eu queria testar um novo conceito, eu queria fazer alguma coisa. E meu cliente, de repente, fala assim: olha, Lívio, isso aqui para mim é um pouco difícil. Não, eu falei: ó, então a melhor coisa para mim vai ser construir a minha clínica do zero, né? Como arquiteto, fiz minha clínica inteira, e com essa clínica, um conceito que é justamente esse de a gente atender poucos pacientes para que eu tenha um número menor de pessoas para deixarem felizes, né? E correr um risco menor, mas fazendo mais coisas na boca dessa pessoa, né? Realmente procurando que essa pessoa, os pacientes naturalmente acabam vindo, né, para um trabalho maior. Então, quando a gente fala em reabilitação de boca inteira, é um desafio, né? Porque você depende muito do laboratório externo. Então a gente começa a desmistificar por aí, tá? Além da escola, né, que a gente tem a clínica, uma das paredes da minha clínica é vidro, uma cortina preta. A cortina abre, ele dá de cara com uma escola de 24 lugares, onde a gente faz os procedimentos ao vivo. Então, ela é uma clínica escola e aonde eu experimento todos esses conceitos que eu vou te mostrar aqui foram experimentados lá. Esses conceitos nasceram primeiramente fora do Brasil, até porque não tinha scanners no Brasil quando eu comecei, né? A minha primeira cliente de scanners para desenvolvimento foi a Trishape. Eu comecei a trabalhar com a Cirona, Dentsply Cirona. Depois a Trishape, eu tive a felicidade de desenvolver os softwares da Trishape, o software de Smile Design. É, falando um pouco do meu passado, eu desenho sorrisos em digital, né, desde 1988, então há muitos anos. Mas em 2006, 2007, quando eu fui desenhar uma clínica nos Estados Unidos, acabei me encontrando, né, com o Christian e nós juntos fundamos aí a DSD, né, que é Digital Smile Design no mundo inteiro. Depois da DSD, a evolução para a Skin Concept. Na Skin Concept, eu inicio um trabalho com uma colaboração com o Paulo Cano, e depois o Paulo Cano também decide fazer uma carreira mais solo. E o Skin continua até hoje, é o nosso conceito, e é onde eu pude digitalizar completamente o processo, principalmente atacando a área estética, né? Porque antigamente você fazia tudo digital, mas unitários posteriores. Era uma, já era uma exclusividade quase da Cirona, né? Desde a época da Bluecam, depois da Omnicam, a MCXL, a frisadora, todo mundo, muita gente comprou essa solução, mas para fazer anterior, o pessoal ia para o laboratório ou, né, tinha que fazer uma série de manobras aí, a qualidade era bastante discutível. Então, com a evolução dos scanners e também com uma filosofia que é copiar dentes naturais, criar bibliotecas de dentes naturais e não mais inserar, não mais criar morfologias humanas, é copiar a natureza. Se o teu paciente tem um central bonito, podemos copiar ele para o outro lado. Se ele não tem e quer mudar a forma, podemos na biblioteca e buscar centrais de muitas pessoas do mundo todo que serão adequados àquele paciente. E a gente trabalha com a proporção e trabalha com o formato daquele central. Lateral, se preciso mudar, posso pegar laterais de outra pessoa, caninos de outra pessoa, e eu monto meu Lego. Eu monto o meu Smile Design sem esculpir ou desenhar nenhum dente. Então, eu não tenho que depender do desenho, ou da mão, ou do olho, ou do mouse de um super técnico. E isso causou de um pouco de resistência no mercado. O pessoal não gostava, né, desse meu curso, né? Fala, pô, para mim, nunca foi encerado absolutamente nada na minha vida. 12 anos totalmente digital, sem nunca tocar em cera, nunca escanear modelo, não tem moldagem. Então, isso causou um problema. E eu falava para os técnicos, eu falei, galera, se você é um laboratório e você gosta, você acha que a sua arte é esculpir um dente, a sua arte é muito maior que isso. Esculpir um dente é morfologia.
você de uma forma, você perde tempo nisso. Então, pega uma morfologia que a natureza fez, porque tudo que um protético faz é tentar copiar a natureza. Tentar. Alguns conseguem, outros não, né? E se você aplicar sua arte em outras áreas, que é entender o paciente. Será que eu devo mudar a forma desse central? Será que a proporção está correta? Será que essa harmonia, a busca da harmonia e não da beleza individual de um dente? Então a pessoa esculpe lá um central, tira muitas fotos, põe no Instagram, olha só, tudo bem, mas eu quero ver ele numa harmonia da boca, a arquitetura gengival, né? E depois a função, a oclusão e a desoclusão. Então, a área digital nos fornece hoje uma não tentativa da cópia da natureza, a cópia da natureza. Né? E eu posso copiar a boca de um pai e colocar num filho, de uma filha colocar num pai, de uma mãe colocar numa irmã. Então, eu consigo fazer um mix e gerar essas bibliotecas. Isso é a criatividade que a própria natureza nos permite. E do outro lado, incluir o paciente no processo criativo. Nós oferecemos para o paciente modelos e a gente fala, paciente, qual que você gosta? Eu gosto desse aqui. Tá. E agora? Esse aqui. Tá. E agora? Ah, agora esse aqui. Eu guardo esse aqui. Depois eu volto esses dois e ele fala assim, agora ficou difícil. Eu falo assim, olha, e se eu desenhasse, pegasse esses dois estilos e misturasse esses dois e fizesse um só para você? Nossa, o paciente participou comigo da escolha. Ele é responsável por esse desenho. Quando chegar o momento do mocap, ele vai ser quase que. Ele é o coautor desse mocap, né? E o mocap que eu vou mostrar vai ser exatamente o arquivo do dente que não dependeu de nenhum ser humano. Eu posso fazer esse dente 5 milhões de vezes idêntico. E esse mocap vai ser exatamente a cerâmica, porque é o mesmo arquivo. Uma coisa eu vou mandar para a impressora 3D imprimir o modelo para fazer o mocap, do outro lado eu vou fresar num bloco de cerâmica na fresadora, né? Então eu consigo desenvolver essa parte. Esse é o conceito, né, da Skin Concept, que é justamente copiar a natureza, basicamente na sua essência. A nossa arte como Smile Designer é justamente definir essas proporções, você desenhar com retângulos, né, proporcionais, criando a curva do sorriso, criando o desenho gengival, e isso é uma paixão que todos vocês podem fazer e desenvolver a nível 2D ou a nível 3D. 3D é mais difícil, eu acho que é perder tempo desenhar 3D. O dentista não deve desenhar 3D, mas o dentista, assim, quase que obrigatoriamente, quem gosta de estética e curte estética, eu acho que você deve se envolver com um 2D. Então a gente consegue hoje através de programas abertos, né? Eu desenvolvi o da Trishape, vendi para a Trishape a solução, o Smile Design deles. Então, quem tem Trishape tem já um DSD dentro, mas nós ensinamos isso no Keynote PowerPoint, né? Ensinamos isso em mais de 50 países durante 10 anos. Então, é muito difícil no Keynote no PowerPoint. É legal, é motivante, tudo, mas leva muito tempo. Então, o que nós fizemos hoje o que a gente encontra no mercado são plataformas excelentes que a gente consegue fazer, né, muita coisa legal. Então, quem tem o Trishape, eu indico, você já tem o software aí, funciona, e quem não tem o Trishape, não dá para comprar da Trishape, a Trishape não vende esse software à parte. Então, eu indico a Smile Cloud, que é uma outra aplicação que você é online, custa R$ 99 por mês, você pode ficar 15 dias sem pagar nada, e até hoje eu quero mostrar para vocês uma aplicação real da Smile Cloud. Então, essas soluções é justamente o meu papel. Eu quero que esse grupo me enxergue como um consultor privado agora para a sua clínica, só que nós estamos fazendo uma consultoria em grupo. E hoje seria um dia como se eu simulasse, né, simulando aqui, o início de uma consultoria real. E o que essa consultoria faz? Eu exponho a minha filosofia e, em seguida, a gente vai ter um pouco de interação para saber assim o nível, né, que vocês, o que vocês estão buscando, se alguma coisa, algum ponto dessa filosofia chamou a atenção, tá? Então, a primeira coisa que seria legal, Ananda, depois se você clicar aí no chat, vou deixar o chat aberto aqui. Então, eu já estou olhando aqui o chat é aqui, ó. Aqui. Vocês conseguem abrir o chat e deixar o chat do lado. E eu vou fazer algumas perguntas para a gente não ter que parar, abrir o microfone de cada um, para a gente também não ficar muito tempo hoje.
Mas esse primeiro encontro, eu queria que aí no chat, né, você se manifeste ali, né, e também a qualquer dúvida, a qualquer momento, mesmo que eu estiver numa explicação, para, me pergunta, levanta a mão, se não pode abrir seu microfone, pode invadir. Por isso que eu falei, Ananda, eu queria um grupo pequeno para começar a criar essa comunidade aqui que busca, né, inovação. Tudo que eu vou fazer tudo que eu faço na odontologia, eu busco ser diferente, né? Esse ser diferente vai trazer para esse paciente um impacto, né? Vai trazer uma forma diferente de mostrar a nossa odontologia. E isso é o que geralmente a gente vai iniciar. Então, eu vou começar com os meus slides e logo em seguida a gente já vai começar aí perguntando aí para vocês para a gente ter um início de interatividade, tá bom? Então, vamos compartilhar a tela. Estão vendo a minha tela? Estamos. Vendo? Ótimo. Então, legal. Inclusive, esse programa, ele é o programa oficial da Universidade de Brescia, no norte da Itália, onde tem o Masters da Itália, né? Esse Master é um título que na Itália eles conferem a um curso de um ano, né? E esse curso adotou o conceito, a filosofia que eu trabalho, e eu dou aula lá todos os anos nessa faculdade, estendendo, né, tudo que a gente faz aqui no Brasil e na Europa. Existe aí já uma pequena interação, né? Então, futuramente, grupos de italianos virão ao Brasil, grupos de brasileiros irão para a Itália. E esse convênio, essa interatividade é muito importante. Eu tenho a felicidade de dar aula aí em mais ou menos 30 países por ano, né? A infelicidade de não ficar muito mais em casa, que eu gostaria, e por isso também é o meu intuito de criar uma base mais forte aqui em Brasília. Em Brasília, a escola que eu costumo dar aulas aqui, quando eu dou cursos aqui, eu utilizo a estrutura do Instituto Área, do Alessandro Januário, que é um grande amigo, e ali eu desenvolvo, utilizo os alunos, ele recém iniciou uma faculdade, então, para vocês terem uma ideia, eu dou aula na faculdade para formar esses alunos jovens, né, totalmente no digital. Então, ele sai da faculdade sendo um operador da minha filosofia. E isso faz com que ele possa ser mais desejado para um estágio, né? Então, no futuro, você querendo um estagiário, você pode receber um estagiário com todo esse conceito que eu vou te mostrar aqui. E isso é importante para que você traga essa juventude que tem tempo, que tem facilidade com o computador. Então, hoje, gente, essa tecnologia, eu vou aprender 3D, vou aprender planejar, vou aprender impressão 3D, como hobby, tudo bem. Mas como business, eu como seu consultor hoje falo, outsource de tudo para experimentar as novas filosofias e depois você vai trazendo para in-house, para você fazer aquilo que vale a pena e que te dá prazer. Tem gente que tem muito prazer em projetar 3D. É maravilhoso, mas ficar 4 horas para fazer um desenho, sendo que um especialista pode fazer aquilo lá em 1 hora, é perder 3 horas. Então, assim, investir, né? Mas se é do seu agrado, perfeito. Por exemplo, tem um grande amigo que é o Kina, Sidney Kina, ele adora pintar cerâmica. Então eu falo, Kina, cara, se você vai pintar, vou pintar ali, eu amo pintar cerâmica, ele adora ficar ali, é arte para ele. Então tá bom, mas é uma coisa que realmente no dia a dia não é o que ele faz, né? Então, dependendo do que você faz, aquilo será encarado como um hobby que é muito mais saudável, né? Para que você possa também experimentar, conhecer a fundo cada parte aqui do digital, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a filosofia básica aí? Eu comecei pensando em alguns sonhos. Eu não queria que nunca mais tivesse moldagem, nunca mais. Bom, eu não queria também que tivesse enceramento. Eu olhava para o enceramento, né? Eu levei para fora do Brasil vários técnicos, né? Eu trabalhei na Europa há muito tempo, então o pessoal me pedia: tem um técnico aí, sei lá, pegava o Murilo Calgar aqui, a gente levava para fora. Aí o Christian, vamos exportar o Murilo, o Guilherme, depois o Bocabella, depois não sei quem. E a gente levava essa molecada para fazer dente lá fora. Eu falei, caramba, esses caras, eles não voltam mais, né? É difícil voltar, porque aí o gringo pega esse cara, já fala, cara, eu caso com você, e porque a mão, e o seu olho, a sua mão, é claro, é um artista.
Mas será que eles estão disponíveis para você aqui? Aqui eu moro aqui no Parque Sul, aqui no Guará. Será que eu tenho um técnico aqui no Guará que me entrega hoje essa morfologia, com essa arte toda? Será que o custo também vale a pena? E a velocidade que me entrega? Mas eu quero ter os dentes mais lindos do mundo, que são os dentes da natureza. Então, esses artistas são imortais, né? Mesmo, sei lá, a gente pega o Marco Celestrino, são pessoas que não estão mais disponíveis assim manualmente para a gente. E os técnicos aqui em Brasília, em Goiânia, tem muitos técnicos excelentes. Não, não é uma coisa prática. Então eu falei, eu não quero ensinamento, não quero. Eu também não quero que fique aplicando cerâmica em nada, porque muita gente fazia CAD/CAM e fazia uma coisa meio grosseira e depois aplicava a última camada manual. Cara, de novo eu preciso de um técnico, de novo eu preciso de que se esse cara ficar com dor de barriga, eu não entrego o meu caso. Então também não quero. Que é justamente o que a gente chama de cutback. Eles fazem um dente um pouco menor, né, e faz aí um retoque manual. Não quero. Então, eu queria um arquivo digital para sempre, porque amanhã, se esse paciente quebra o dente, tem algum problema, a gente traz o arquivo, fresa outro e sai igual. Pinta igual e fica igual. Então, essa é a imagem de uma cerâmica totalmente fresada, totalmente digital, com uma foto completamente diferente. Coloquei uma iluminação, um flash em cima aqui, e tirei uma foto lateral para mostrar a textura. Ninguém tocou nesse dente, não foi feito textura, não foi feito nada, isso saiu da máquina assim. Mas para sair da máquina assim, não adianta, cara, você comprar uma fresadora, ligar lá e sair um dente. Tem que a fonte do dente, o arquivo tem que ser especial e a fresagem, ela tem que respeitar a rotação dessa fresa. Então eu controlo a velocidade, o passo, a rotação. Então eu acabei desenvolvendo na Itália um programa que são os programas que acompanham as fresadoras, a maioria delas, e a gente controla do jeito que eu quero essa fresa para esse material. Por exemplo, aqui é um Emprescad Multi, que é um leucita. Então é uma cerâmica muito compatível com o dente. O bloco já vem em degradê, de cervical para incisal, ele vai ficando mais translúcido, ele é mais opaco em cervical. É uma faceta aqui muito fina, 0,22 milímetros, apenas com polimento. Não teve nem pintura esse caso aqui. Só polimento é o que você está vendo aqui. Se você olhar bem aqui, ó, essa face aqui, essa pequena face, é uma face de desgaste. A fresa bateu ali. Então, claro, se eu coloco um glaze aqui, eu cubro todas essas linhas aqui. Mas sabe o que acontece? Toda vez que eu coloco um glaze ou que eu pinto uma cerâmica, eu baixo o valor. E essa cerâmica é o de valor mais alto. E quando o paciente te fala, eu quero um sorriso claro, eu quero um sorriso branco, ele não está dizendo branco, ele está dizendo, eu quero mais valor, tecnicamente falando, na grande maioria das vezes. Tá? Então, toda vez que você colocar uma pintura, você vai baixar valor. Então, se você faz hoje um de silicato de lítio, ele já é um valor, não é um valor igual uma leucita. Então, depende do material. Mas eu nunca poderia fazer uma cerâmica dessa se essa paciente, os preparos estivessem escuros. Então, eu já uso isso para ler a cor, o laboratório já pensa, pô, que fresadora que eu tenho, então eu já vou saber quanto de espessura eu preciso no meu preparo. E eu consigo controlar o meu preparo com o scanner. Então, isso é uma coisa que realmente a ferramenta digital passa a ser o nosso controle de qualidade. Tá? Então, essa situação aqui é o meu sonho, era o meu sonho. E esse sonho se tornou realidade 12 anos atrás, quando nós começamos a fazer esses dentes totalmente digitais. No início, fora do Brasil, no Brasil há mais ou menos 6 a 7 anos, né, já com a clínica, até um pouco antes, mas até chegar aqui as fresadoras controláveis, de alta qualidade, e hoje está totalmente disponível. Né, e são fresadoras como a própria Cirona lançou a linha Prime, funciona muito bem, a funciona muito bem, a Core funciona muito bem. Então tem algumas fresadoras. Mas, Lívio, será que para mim, eu com a minha clínica, preciso de uma fresadora? Vale a pena? Não, eu teria que te conhecer melhor, porque tem situações que eu não recomendo. Outsource é um investimento caro, mas tem situações que eu recomendo. Se de repente você partir para você assim realmente ter o controle. Então, a gente tem aí decisões em relação a você trazer essa produção interna diferentes. Mas sem dúvida, se você tem hoje condições de em 15, 20 minutos fabricar um dente,
em mais 1 hora pintar esse dente, em 1 hora e meia, 2 horas, esse paciente espera numa sala de espera, ele volta, você cimenta e termina aquele unitário, aquelas três elementos, ou até um sorriso de um dia para o outro. Então, esse controle não é ruim. O que, que é ruim? Você vai precisar de um técnico. Mas o que, que é bom? Com essa filosofia, você não precisa desse super técnico. Você precisa de um técnico normal, um ser humano mortal. Porque ele não mais, eu não dependo nada da morfologia dele. Eu não dependo de nenhum conhecimento de aplicação de cerâmica. Eu dependo sim que ele siga processos, que ele respeite a fresadora, que ele respeite o acabamento, que ele faça esse polimento muito suave, que ele use essa forma de pintar essa cerâmica com apenas 2 queimas, a temperatura do forno. Então, ele siga protocolo. Então, eu não preciso dele muito artista. Agora, claro, quanto mais artista ele for, melhor ele vai fazer esse protocolo. Então, hoje, é mais fácil a gente treinar um técnico com a tecnologia, e isso, se vale a pena ter dentro do consultório ou não, é uma segunda página, tá? Mas esse é o resultado aí de uma cerâmica. Esse central é de uma pessoa, o lateral é de outra pessoa, o canino é de outra pessoa. 3 pessoas para formar esse sorriso. Essa é a nossa filosofia. Tá bom? Muito bem. O que, que a gente vai abordar também? Eu vou passar só um slide só sobre o scanner. Quando a gente fala em odontologia digital, nós temos aí basicamente alguns equipamentos. Então, eu tenho o scanner, eu tenho a impressora, eu tenho a fresadora. Né? E aí, acessórios paralelo a isso. Motor elétrico, lupa, magnificação, a lâmpada certa de fotopolimerização, tudo. Né? Assim, os processos de cimentação e principalmente a filosofia de preparo. A gente vai mudar, muda o preparo para digital. E o preparo é uma coisa muito importante. Mas focando no scanner, que seria assim, é o equipamento básico para você entrar na odontologia. Né? O que, que eu faço com o scanner hoje? Então, os scanners intraorais, para mim, eles têm o seguinte sentido. Primeiro, moldagem digital. Todo mundo aqui é fácil, não preciso explorar. Segunda função que eu uso o scanner, fotografia intraoral. Meu amigo, nunca mais eu tirei foto da boca. Eu desenvolvi um sistema de foto que você pega uma câmera DSLR, tem um bracinho assim, 2 flashes laterais com um papel aqui. Ó. Aquele é um sistema que eu desenvolvi na Photomed, na Califórnia, sei lá, mais de 15 anos atrás, junto com o Peter. E esse kit virou o kit mundial. É foto com imagem com a luz suave lateral, dando profundidade. São fotos para fazer aula. São fotos para impressionar uma plateia de dentistas para mostrar o mamelão daquele central com uma macro. Mas, gente, para você tomar decisões clínicas e diagnóstico, muito melhor que foto é você ter o escaneamento da boca. Se eu quero fazer uma análise oclusal, eu viro o escaneamento 3D para você aqui, ó. Nunca você vai tirar uma foto dessa, porque é impossível colocar um espelho e atingir a perpendicularidade perfeita e a iluminação no fundo da boca. Nunca vou conseguir ver uma foto com uma oclusão por dentro, com a boca fechada, olhando da garganta para o paciente. Ver toda a parte lingual e ver os contatos e medir cada dente, medir a altura, medir a dimensão vertical, é impossível com foto. Então, se fazia foto porque não se tinha scanner intraoral. Tá? Então, com scanner, nunca mais pare de fazer foto. E a maioria das pessoas faz um monte de foto, nunca usa. Guarda no computador que nem um louco, fica que nem um doido com 50 HDs externos e mais uns pendrives que você não consegue apagar nada. E um dia eu vou organizar, e um dia eu vou organizar. Gente, acaba essa escravatura. Escaneou, confia no scanner. O scanner colorido, direitinho, a imagem está lá. Você toma decisões clínicas, você conversa com o seu paciente. Eu trouxe para o Brasil em 1988, eu trouxe a microcâmera intraoral. Eu trouxe essa tecnologia para o Brasil. Chamava Acucan, a empresa chamava New Image do Brasil. E o meu primeiro cliente foi o Dr. Olímpio Faisal, que era o dentista que com uma parceria trabalhava com o professor Ivo Pitangui, que era um cirurgião plástico muito famoso. É... O Dr. Olímpio ainda está vivo, o professor Ivo já faleceu. E eu fui, na verdade, trabalhei com o Ivo Pitangui, eu desenhava face, digital nos anos 80, final dos anos 80. E ele falou: você não tem nada para dentista? Eu falei: tenho. Aí o doutor Olímpio viu e aí me adotou, me trouxe para dentro da clínica e ali eu iniciei a minha carreira da odontologia.
Mas o que eu quero dizer, esses profissionais, né, essa evolução do digital, essa evolução de desenhar o sorriso, sempre olhando para a face, sempre olhando. Então, eu desenhava a face no pitanguinho, a boca no faz sol. Eu nunca consegui dissociar a face da boca, né? E isso acabou depois sendo regrada pelo DSD. O Christian veio com uma visão de como eu posso desenhar uma planta baixa para poder encerar. E depois o encerramento passou a ser digital. Então, essa é a evolução básica da história aí, da evolução de onde a gente chegou aqui. Então, a foto era necessária. Nós tínhamos no DSD um protocolo de 6 fotos. Mas é porque não tinha scanner. Então, a gente começou o DSD e não tinha scanner. Então, eu eliminei as fotos. O meu protocolo hoje completo, ele é uma foto, um vídeo, sem vídeo eu não funciono, e o escaneamento intraoral da boca. Uma foto e um vídeo eu faço em 30 segundos. O escaneamento mais 1 minuto e meio. Então, 2 minutos, o paciente entra, sai, senta na cadeira e sai, 7, 8 minutos é tempo médio de documentação que eu não preciso de mais nenhum acessório para fazer o meu diagnóstico inicial. Claro, depois eu vou para um escaneamento duplo, porque de repente eu preciso de uma reabilitação oral, eu preciso fazer um escaneamento com gig, mas não para determinar dimensão vertical. Eu vou colocar um gig para a boca ficar separada, suficiente para separar. Se abrir o meio milímetro, tá bom, porque eu não quero interferências dentárias para que não crie rampa de oclusão e nem rampa de desoclusão. Desloca essa mandíbula, reposicionando esse côndilo numa posição não fisiológica. Então, o segundo escaneamento é para eu escanear esta articulação livre. E eu vou fechar essa boca lá no articulador digital. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, tá? Então, o scanner, ele é vital. Vou falar bem devagar essa frase. Se você quer praticar a melhor odontologia, a odontologia de excelência, você precisa de um scanner. Se você não tem um scanner, você não está praticando a melhor odontologia. Você está trabalhando cego. Né? Você não vai conseguir nunca com olho, ou com lupa, ou com microscópio, ou com telescópio, enxergar 5 microns. Mas será que eu preciso enxergar 5 microns? Não. Mas se você tem o poder de enxergar 5 microns, para ser preciso, por que não fazer? Né? Então, o grupo é pequeno, porque só realmente pessoas comprometidas com a excelência da excelência da excelência é que a gente vai trabalhar. Se você é um dentista que, olha, mais ou menos eu estou fazendo, e quero ganhar dinheiro, quero trabalhar rápido, e vão ganhar dinheiro, não, eu te falo, se você praticar a excelência, você ganha mais dinheiro, trabalha com menos pessoas e não tem dor de cabeça. A profissão passa, já é difícil, mas o mais difícil, o estresse com o laboratório, o estresse seu, aí o seu preparo, você acha que tá bom, então, pô, o técnico não te reclama o seu preparo. Ele tem medo de você, ele tem medo de te perder. Se ele ficar enchendo muito, ficar reclamando muito do seu preparo, você muda o técnico. O técnico vai lá, seu preparo tem retenção, tá todo errado. O que ele faz? Ele joga uma massa assim, ó, dá uma polida lá, ele resolve o seu problema e depois ele começa a trabalhar. Então ele corrige o seu problema e depois ele começa a trabalhar. Isso é a realidade. Pode trazer qualquer técnico, sentar com ele e falar assim, meu amigo, queria saber como é que é o meu preparo para você. E ele fala, não, tá ótimo, então perfeito. Mas quando você tem um problema assim, o que você faz? Ah, eu dou um jeito, né, doutor? Eu faço aquela minha mágica. E aí é uma razão muito forte quando você faz um mockup e tem um design lindo, porque o mockup aceita tudo, e na hora que vem a cerâmica, mudou a morfologia, tem um sobrecontorno cervical. Às vezes, ele não te falou, que foi erro dele não te falar, mas às vezes o seu preparo foi aquém do necessário para criar aquele espaço para ele poder fazer aquela faceta ou aquela coroa. Tá? Então, voltando aqui, o scanner vai ser usado como uma câmera de fotografia digital. Escaneei com 1 minuto e meio, 2 minutos, vamos chutar ali, você tem todas as fotos intraorais possíveis, tá? Também nós podemos registrar a mordida e alguns scanners já te permitem registrar um filme da desoclusão. Isso será transportado para o articulador digital. Eu levo o movimento do meu paciente para o articulador digital, coisa que impossível no articulador convencional, né? Também serve para eu conscientizar o meu paciente. Então, às vezes, você comprou um scanner de entrada e depois que trabalhou um tempo, fala, bom, agora eu já dirijo o carro, eu quero agora uma Ferrari.
Então você pode comprar, investir em funções que você está buscando, não se desfaça daquele scanner de entrada. Deixa ele na primeira consulta, deixa ele que o paciente chegar, foto, vídeo, escaneamento pela sua assistente, e aí depois senta na sua mesa, já com a televisão de 50 polegadas, abre essas informações, e aí, olá, como vai? Tudo bem? Vamos conversar aqui na mesa primeiro, olhar a sua boca, já vamos olhar aqui a sua foto, o seu sorriso, me conta o que te trouxe aqui, e aí depois você vai para o exame intraoral. Tá? Diagnóstico precisíssimo com escaneamento, a gente consegue ver absolutamente tudo, inclusive tem scanners hoje com inteligência artificial que detecta cárie para você, com transiluminação. Então, claro, não são todos os scanners que fazem isso, né? E aí você tem também um plano de tratamento mais eficaz assim que quando você tem um diagnóstico. Esse diagnóstico, por exemplo, eu consigo com escaneamento saber como colocar carbono no paciente e ver os pontos de contato, mas com o escaneamento eu sei qual ponto tocou primeiro, segundo, terceiro e quarto, para saber justamente como é que ele se ajustou, como é que o corpo ajustou essa mordida, tá? Muitos scanners já contam agora, então, com um aplicativo de Smile Design, e ele é um equipamento de magnificação direta. Como eu te falei, você consegue ver 5 microns numa imagem escaneada. Não dá para ver direto, então por isso que ele é indireto. Eu tenho que escanear e aí eu amplio aquilo para dar uma olhada, para analisar, né, se tem retenção no meu preparo, se o meu preparo está de acordo, se eu consigo ver a linha de término. Então, tudo isso você vai fazer através do escaneamento. Tá? Nós temos uma função que é a estratégia de preparo e a checagem do preparo. Isso pode ser feito com qualquer scanner. E isso é o quê? Você fez o seu preparo, terminou? Vou mandar para o laboratório. Calma. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai jogar num software totalmente aberto e de graça, que é da Trishape, e aí esse software, você vai trazer o teu escaneamento do preparo sobreposto com o teu projeto, com o teu mockup. Se esse mockup foi desenhado com a filosofia de ser um mockup funcional, aonde no mockup a posição da cerâmica é a posição final, funcional, que promove essa desoclusão perfeita e oclusão, eu consigo checar a espessura do meu preparo com 5 microns de precisão. Então, realmente, o Prep Check passa a ser uma rotina muito importante que é definida pelo Prep Strategy. Quanto que eu tenho que preparar? Qual que é o ideal de preparo? Olha, a média de espessura, quando a cor ajuda, né, uma cor clara, não é um substrato muito escuro, a gente fala de uma faceta de 0,4, 0,5 milímetros. Tá perfeito, super fina. A gente consegue fresar 0,18 com fresadores que a gente controla. Então, assim, uma interproximal que eu tenho que entrar com duas facetas, a gente não pede para romper o contato, deixa o contato lá, preparo a nível gengival, e aí término butt joint, e aí você faz essas duas facetas entrarem perfeitamente, sendo que muitas vezes vai precisar de 0,1. Só que eu tenho 0,18. O que a gente faz? Aqui, nessa área, nessa faceta, o técnico vai ter na tela pintado aonde ele tem que tirar. Então, o ajuste, dependendo desse ajuste super fino, ele vai ter uma orientação de aonde ele tem que reduzir manualmente. E aí, realmente, o tempo dele de bancada é muito pequeno. O acabamento, o ajuste dessas peças fica muito pouco. E isso, claro, né, tudo isso não é só teórico, né? Por isso que eu falo, vão existir oportunidades e momentos que vocês, querendo ver isso acontecer na frente dos seus olhos, a hora que você quiser. Vem para um dos nossos cursos clínicos e você vai ver. A gente fabrica um sorriso ao vivo, na sua frente, que nem cozinha de restaurante aberta ali mesmo, tá? A parte de comunicação de laboratório e a leitura de cor também, muitos scanners conseguem fazer isso. E agora entra uma área que não tem no mundo analógico, que é a análise oclusal. Eu consigo, como eu te falei, com carbono ver aonde toca, mas eu não consigo ver a sequência de toques. E a sequência de toques me mostra onde eu tenho um toque, às vezes prematuro, que faz um deslocamento e um ajuste dessa mandíbula, reposicionando esses côndilos numa posição, vai saber lá onde. Será que essa é a melhor? Será que ele vai morrer por causa desse reposicionamento condilar? Não. Porque mais de 90% tem desequilíbrio oclusal. Porém, se eu tenho hoje um recurso que eu consigo equilibrar esse meu paciente, escanear com jig, não deixar nenhum dente interferir, não criar nenhuma rampa, e aí fechar ele no articulador e consigo ver a sequência de toques que vai acontecer
Se por acaso eu fechasse essa boca e mantivesse a posição articular, eu já sei fazer esse ajuste na primeira sessão. E com pequenos ajustes, vocês não têm ideia do nível que você leva esse paciente de satisfação imediata. Porque imediatamente ele é refletido nele uma satisfação incrível de uma sensação. Levanta, dá uma caminhada, como é que você se sente? Né? Então, isso é um reflexo imediato do nosso corpo em relação a essa relação, a nossa mordida, a relação mandíbula-maxila. Tá? Então, a análise oclusal, através do escaneamento, ela é muito importante e muito mais completa do que apenas bônus. Tá bom? No final, a gente faz esse duplo escaneamento usando o GIG, né? E aí ainda consegue fazer simulações de ortodontia para comunicação e ajuda aí na venda. Então, esse mundo, alguns aplicativos, alguns scanners oferecem software até para desenho de unitário. Então, olha só o que eu faço com o scanner, né? O scanner meu de preferência acaba sendo a Trishape, porque 40% desse software foi eu que desenvolvi, porém, não é, eu trabalho com Sirona, adoro lá o Prime. A Prime 2 eu tenho minhas reservas, porque é um scanner que escaneia na nuvem, né? Então, se eu não tenho internet, eu não tenho scanner. Né? Eu gosto muito também da linha da Straumann, que é o Sirius, é um scanner. Trabalhava com o Virtu, o Sirius também é bom. E tem outros scanners que funcionam muito bem. Então não tem. Hoje o scanner em si, gente, não tem mais aquele pulo de diferença. O que tem de diferente são os aplicativos, os softwares que eu posso usar. Mas a gente contorna quase todos os scanners com esse tipo de com essas aplicações. Então, a forma com que você trabalha no scanner vai ser realmente, vai delimitar para você o que você pode fazer ou não com esses scanners, tá bom? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui já diretamente num caso clínico para que vocês possam, né, já ver aí resultado. Então, essa é a Júlia, chegou lá na nossa clínica, ela tinha acabado de fazer orto, ela reclamava de um sorriso muito infantil, a gente vê aí a gente vê aí erros de eixo, a gente vê até uma disposição, até o lábio se moldando a esse dente. Pelos diastemas, ela sorria e tinha já um vício, né, de colocar esse lábio entreposto, língua, para ela poder realmente esconder um pouco esse sorriso. Exposição dental, bem, não tinha nenhum problema maior. E aí a gente vê a boca dela, né, mais de perto para que você analise esse caso. Ela tinha acabado de fazer orto, né? Isso o paciente fala, né? A gente não sabe. Mas realmente eu acho que não acabou, porque olha só, né, esse desalinhamento total, né, vestíbulo lingual não é característico de quem terminou a orto, né? Mas ela foi completamente contra colocar aí, entrar numa horta, num outro tratamento. Nós, com a odontologia que a gente pratica, nós nunca mutilaremos um plano de tratamento. Para ela foi apresentado primeiro o orto, minha filha. Depois a gente faz a prótese e você vai estar com um sorriso extremamente bonito, um preparo extremamente conservador. Tarará. E aí, opção B. Não quero orto, o que você pode fazer? Vamos tentar então sem orto, ver aonde a gente chega aqui, tá? Então, é um caso, dá para ver nessa foto 45 graus a inclinação desses centrais, né? Então aqui a gente já faz um escaneamento. Aqui eu usei o Trishape, eu consigo ler cor, né? Já tem um espectrofotômetro digital. É uma cor muito precisa. Eu consigo ler as cores aí. Dá para ver do lado esquerdo, que é muito semelhante. Leitura de cor, gente, não adianta o seu olho, o meu olho, o olho de quem for. O laboratório ele tem que entender que o seu A1, às vezes, para ele é um A1,5. Então, ele aprende com você o seu olhar. Quando você pede mais valor, ele já sabe, bom, não é muito valor, às vezes. Então, ele entende a sua linguagem. Só que a gente fica sujeito a cada um ler cor de uma forma. Com o espectrofotômetro, você lê cor, né, de uma maneira só. Né? Agora, mesmo não tendo o espectrofotômetro, o escaneamento e mais a foto de cor, com essas duas informações, então se você tem um scanner que não lê cor, não tem problema. Escaneia, ele é colorido de alguma forma. Tira a foto e manda, tira foto com a escala e manda para o teu laboratório. Tira foto da escala que você acha que é. Ele vai aprender que aquela cor do teu scanner é o A1, aquela cor é o A2.
E o laboratório, cara, eles têm uma visão muito completa. Então fica a dica, caso o seu scanner não leia a cor, tá? Aqui entra a nossa foto. Olha, é uma foto frontal, é a única foto que a gente usa para fins de tratamento, né? Essas outras fotos é mais para mostrar o caso em aula, mas é a única foto que a gente utiliza na maioria dos pacientes, essa foto frontal. Ela sorrindo, com a boca entreaberta, um pouco aberta, para eu separar, né? Para eu ter toda a borda incisal superior livre, tá? O cabelo atrás das orelhas, né? Ou aqui tá, não está totalmente atrás da orelha, mas eu consigo ver pelas orelhas se ela está virada ou não. Né? Que se eu tiver assim, ó, você está vendo mais essa orelha minha do que essa aqui. Quer dizer que então a minha arcada está virada. Então, essa foto, na verdade, é o nosso arco facial digital. É através dessa foto que a gente vai alinhar com esses pontos azuis o escaneamento. O escaneamento é essa linha preta aqui, ó. O escaneamento, então, ele vai de acordo com a foto, com os dentes existentes dela, os pontos azuis nos dentes, e o branquinho é o DSD, é o novo projeto que a gente tem que seguir. Então, como é que o escaneamento, por que eu uso a foto? Porque senão eu pego lá, o teu laboratório pega o escaneamento, ele está solto no ar, assim, ó. Ele pode ter um erro assim, como pode ter um erro assim, ó. Então, como é que eu posiciono esse escaneamento para começar a pensar no projeto? Eu tenho que usar foto. Isso é uma base do DSD e a gente aqui utiliza dessa maneira aqui. Digitalmente, escaneia, manda foto junto. Todos os softwares hoje, antes ninguém fazia. A gente criou na Trishape, depois hoje todos. Exocad, qualquer programa do mundo hoje aceita foto como overlay 2D para que você possa orientar o escaneamento. Isso virou lei mundial. Criamos isso aí alguns anos atrás e virou hoje domínio popular. É assim que se faz hoje o desenho. Fazemos um mockup, mas a gente não dá espelho, a gente não tira foto do mockup que a gente faz. A gente apresenta esse mockup para paciente através de vídeos. Então ela vai ver o vídeo do antes e o vídeo do mockup. Eu posso pausar esse vídeo. Lessons manifest with every lesson learned. If knowledge were your then it would be well known. Então, através do vídeo, a gente transforma, a gente muda completamente a percepção do sonho dela, né? É uma paciente que veio buscar o sorriso, então é uma paciente do desejo. Nós temos 3 tipos de paciente: o da necessidade, o do desejo e o da prevenção. Não tem outro tipo de paciente. Tá? O da necessidade, a maioria é o que procura o dentista. Quebrei meu dente, estou com dor. O do desejo, quero mudar meu sorriso. E o da prevenção, muito difícil hoje, mas esse da prevenção nós fazemos ações de marketing com um pacote preventivo digital 3D, tem todo um desenho disso e que realmente a gente consegue gerar muitos negócios aí para a clínica com essa ação de marketing que a gente faz. Então, esse é o approach. Mas o paciente desejo é o nosso modelo de negócio. Nós buscamos aquele paciente que está buscando mudar o sorriso. É um paciente que vem alegre, é um paciente que não tem dor geral, é um paciente que já se preparou financeiramente para isso. E se você não tem esse preparo, esse approach, se a sua recepção não identificar esses 3 pacientes e responder, conversar com eles e nos 3 níveis, tratar todo mundo como necessidade, esse paciente do desejo não te reconhece como uma clínica especializada em estética. Ela fala, não, ele também faz estética. Mas entra no teu site, você tem lá orto, pério, implante, estética, faz de tudo. Sushi, pizza, macarrão, churrasco, feijoada. Pô, eu quero comer comida japonesa. Eu vou num rodízio, vou ter sushi. Mas, pô, eu quero ir num restaurante japonês, especializado. Então, se eu quero mudar meu sorriso e encontra a sua landing page, o seu site cheio de coisa, o que eu recomendo para você? Crie landing pages, sites de uma página de cada produto que você quer vender. Crie campanhas para buscar quem está procurando no Google. Invista em Google, não invista em Instagram, Facebook, nada disso. Google. Quem está procurando sorriso? E aí você faz a pessoa, porque ela está procurando o sorriso. Você só tem que ser encontrado e joga ela na sua landing page, que vai falar assim: sou especialista em Smile Design.
sou um smile designer, sou, né? E depois, claro, sou dentista para fazer isso. Mas você já tem uma estratégia direcionada. Gosto, quero também fazer uma estratégia para implantes. Vai no Google, trabalha as palavras, quem está buscando implante. Cria uma landing page para implante, nada a ver com o Smile Design, e tá você lá. Sou especializado em cirurgia de implantes. Centro de cirurgia, centro de implantes do DF. Cria uma submarca sua e você cria uma estratégia só para aquilo. E você pode fazer as diferentes estratégias, onde você coloca dinheiro, faz investimento, prepara a sua recepção e faz aquela semana do implante, a semana do sorriso, o mês do sorriso, o outubro rosa, o outubro, novembro azul. Você cria essas oportunidades. Tá? Voltando no caso clínico, aqui são os preparos são feitos sempre em cima do mockup, né? A sequência de brocas aí. Depois disso, a gente vai fazer o prep check. O que é esse prep check? Você está vendo aqui 3 linhas. Essa linha do meio é a linha do inicial dela, tá? Essa linha de fora é o mockup. E essa linha de dentro é o seu preparo. E aqui, através dessa aplicação de graça, free, depois no grupo eu vou colocar ela para vocês, eu vou mandar. A Nanda, anota aí que eu vou dando um monte eu prometo um monte de coisa, depois eu esqueço. Anota aí, gente. Eu vou passar o 3D Viewer para eles, um vídeo do 3D Viewer e os arquivos que da Júlia aqui para eles brincarem ali com o 3D Viewer, tá? Então esse vídeo é um tutorial passo a passo para você brincar. Você já vai ter noção. E aí você já vai brincar com 3D, a foto. Tenta, tudo tem que ser com mouse, tá, gente? Tem que ser com mouse. Não adianta que esse trackpad do computador é horrível. Então, com o mouse, coloca o mouse sem fio e você vai controlar esse 3D com o mouse, aprende, domina controlar, porque quando você tiver esse escaneamento, esse 3D Viewer, você pode instalar em todos os PCs da sua clínica. Então, o teu computador do scanner, se você já tem um scanner hoje, não importa que marca, escaneia e exporta para um drive na nuvem. Você tem que ter na nuvem tudo. Então, compra aí mais espaço, se precisar, um Google Drive, um OneDrive, um Dropbox, o que você quiser. Na nuvem também você conecta nesse drive o seu celular. Então, você tira a foto e o vídeo com o celular, sobe tudo para essa pasta, sobe o escaneamento desse paciente, ele está na nuvem. Toda a sua equipe tem acesso. Cria grupos de WhatsApp para cada caso. Então, paciente A, quem que eu quero aqui? Quero todo mundo. Depois você vai tirando. Endo, o que você acha? Não, tá tudo bem, não vou precisar fazer. Tira ele do grupo. Pério, não, tá tudo bem, não precisa. Tira o pério do grupo. O que ficou? Orto e prótese. Ótimo. Implante, orto e prótese. Ótimo. Então, não, volta o pério que vai ter cirurgia de gengiva. Volta o pério. Crie grupos, é de graça, gente. WhatsApp. Cada grupo para um caso. Cada caso tem um grupo e tem uma equipe diferente ou uma composição diferente. Com isso, você tem a evolução do caso, né? E isso, claro, depois com inteligência artificial vai mudar bastante a forma de fazer, tá? Mas o prep check é isso aqui. Você escaneia seu preparo, joga aqui no 3D Viewer e você vai comparar com o teu projeto. Cadê o projeto? Bom, simples, você vai receber o teu mockup, vai colocar o mockup no paciente e vai escanear o mockup. Mas você vai escanear tudo? Não. Você vai abrir. Você não mandou o inicial lá para o laboratório para fazer o mockup? Então você já tem o escaneamento inicial. Você vai duplicar esse escaneamento inicial numa outra ordem, abre uma cópia, então eles estão no mesmo lugar. Aqui eu apago os dentes que vão receber o mockup, coloco o mockup na boca do paciente e só completo os dentes que o mockup cobriu. E volta a ter o mockup. Agora eu tenho o inicial e o mockup. E eles estão alinhados, porque é uma cópia. Depois eu apago os dentes do mockup e escaneio o meu preparo. Tenho 3. São essas 3 linhas que vocês estão vendo aqui. Então, é uma coisa muito simples, muito fácil de fazer, mas extremamente produtiva, porque eu vou medir da linha de dentro e a linha de fora e vou saber se eu tenho meu 0,4, meu 0,5, meu 0,7. Qual a espessura que eu tenho que fazer? Não sei. Que cor que é o remanescente? Que cor que o paciente quer chegar? Que material que você vai usar? Silicato? Leucita? Conversa com o seu técnico. Ele vai te falar na lata. Doutor, eu preciso aqui de 0,6. Na minha técnica, com a minha fresadora, eu quero 0,7. Prepara 0,7 para ele. Não, a gente é prepless. Não existe prótese sem preparo, gente. Não, mas é muito pouquinho. Tá, mas é preparo, tá? Então, não tenta ganhar o paciente por aí.
Tenta ganhar o paciente com um design impactante, que ele vê um vídeo com a música no fundo, fica maluco com isso, aprova o seu orçamento na segunda consulta ou na primeira, e aí você tem liberdade de entregar isso com precisão. Então, os preparos são muito precisos. Aí estão os preparos finalizados. Pode ver aí que realmente a gente tem aí um desenho bem limpo desses preparos, essa superfície extremamente polida, porque agora eu não vou mais construir por adição, eu vou reduzir um bloco por subtração, né? E aí a faceta, dá uma olhada aí, a transparência da faceta, você consegue ver a incisão do dente lá atrás, né? Numa foto despretensiosa, sem muita arte ali, é uma foto com um flash. Fizemos essa foto e dá para ver a textura de um lado e dá para ver a translucidez do outro. E dá para você ver umas manchinhas brancas aqui, que o Fabrício adora manchar esse dente aí para fingir que é natural. Tá bom, Fabrício, tudo bem. Mas cuidado, hein? Paciente não quer mancha, não quer comprar carro sujo, quer comprar carro claro, carro limpo. Não quer dizer aquele Mentex. Por quê? Pode ser bem claro. Se você usar morfologia natural, esse dinamismo das irregularidades, eu chamo das imperfeições perfeitas, né? Dessa assimetria simétrica, isso vai refletir essa beleza, é uma sensação a estética que eu olho para esse sorriso, não consigo ver que ele é uma faceta, né? É totalmente natural, é dela, né? E muito difícil de eu mudar a forma do dente. Eu entrevisto o meu paciente, eu tenho que estudar psicologia, eu tenho e sugiro que vocês entendam o comportamento humano. Vai ler alguma coisa fora da odontologia? Lê psicologia. Lê relacionamento humano, autoimagem, autoestima, vai por aí. E aí você vai entender por que as pessoas não podem mudar o formato básico dos centrais. É muito raro quando isso acontece. Então a gente mantém esse formato, só que eu mudo a proporção, mudo a posição, mudo a arquitetura e consigo sorrisos desse jeito aqui. Esse aqui é um sorriso de 24 horas em curso e a gente faz isso o tempo todo. Tá aí, ó, logo imediatamente após a cimentação, tá? E tá aí o antes e depois, e algumas fotos que vocês podem ver aí. Olha só como a gente resolveu aquele problema né, do vestíbulo lingual, como ficou muito natural. Aqui você está vendo 4 pessoas doadoras para fazer esse sorriso, centrais de uma pessoa, laterais de outra, canino de outra, premolar de outra. Na verdade, acho que o premolar era o próprio dela, só que a gente copiou e aumentou em proporção e voltou para a boca dela. Tá? E aí, lógico, checagem oclusal, oclusão, desoclusão, tudo é feito no articulador digital antes de você preparar. Porque depois que a gente coloca essas 10 facetas lindas no articulador, pode ser que eu não tenha dimensão vertical suficiente de canino inferior para fazer essa desoclusão. Então, vai sair um diagnóstico para que você saiba, olha, você vendeu quanto? Pô, vendi 10 facetas. Ah, calma, né? Seria bom você mostrar que precisa desses 2 caninos, senão vai quebrar. Vai bater aqui, ó, anteposterior, tá desocluindo em grupo, então a gente precisa aumentar mais 2, 3 dentes aí, tem que entrar nessa equação inferiores, então isso é possível, tá? Escaneei um paciente, já vejo desgastes posteriores, falta de dente. Gigue para a posição condilar, fechar e estudo no articulador. E agora desse estudo, eu vou saber quantos dentes eu tenho que vender, quantos elementos, tá? Então ele é uma odontologia muito precisa, muito bonita de se fazer, onde eu tenho redução de estresse bastante grande, tá? Então aí tá aí a nossa paciente super feliz, Fabrício é o dentista que executou. 3 dias depois da cimentação, ela retorna para a gente fazer algumas fotos, gengiva já entrando aqui no lugar, mas olha só e olha esse lateral aqui, é idêntico a esse lateral. Ele é um espelho, porque ela queria simetria. Mas eu não vou dar simetria de chiclete Mentex para ela. Vamos dar formas naturais, tá? E aí foi o caso. Eu ainda tinha cabelo preto, já faz alguns anos isso aí. Fabrício, esse aqui, e aí a Júlia, que é a nossa querida. E aqui é o Filipinho, que era um dentista também que dava um apoio para a gente lá. E para mostrar um caso um pouquinho mais complexo, vamos aqui, vamos aqui para um casinho um pouco mais, que não é o, né, o pessoal fala assim, pô, Lívio, você mostra essas menininhas, né, as mulheres jovens que vêm, tudo, né? Tem caso assim, né? Chega aqui, ó, a gente tem aí um caso de reabilitação de boca inteira, né? E daí tem um problema de erosão, né? E realmente, né? E ele, né? Muito preocupado com ser conservador no preparo desses dentes, né? E aí sim, a gente faz o escaneamento em massa e metacuspidação e aqui já está com o gig. O gig não aparece porque é só
na mordida, relação mandíbula-maxila. Aí a gente usa essa mordida para ele fazer um alinhamento, mas ela está aberta. A grande vantagem é que a gente espera um pouco aquele jigue, ele sofre ali uma pequena desprogramação muscular. Quando ele abre e fecha e repete a mesma posição, não fica procurando uma nova posição, basicamente ele está ali 7 minutos, 5 minutos, ele está desprogramado. Fecha a boca e escaneia aberto. E vai ter esse segundo escaneamento aqui. E agora, no articulador digital, a gente toma as decisões necessárias. Então, no articulador digital, nós vamos agora testar essa boca e vamos ver como é que ele funciona. Então, o articulador está aqui, ó, né? E a vantagem do mundo digital é que eu posso pegar esse articulador e sumir com ele. Ele está aqui. Só que eu falo, fica invisível, né? Mas ele está aqui. Depois eu posso pegar aqui e falar assim, olha, tira a maxila, mas ela está aqui. E o articulador está aqui também. Só que eu falo, não, eu só quero ver a mandíbula. E agora eu posso falar assim, quero ver os pontos de contato. Então aí, esses são os pontos de contato. Olha só o enceramento desses dentes que são incompletos, porque é o enceramento mínimo, mais fino. Impossível de eu agregar cera num modelo para chegar aqui. Eu tenho que fazer isso minimamente em microns e imprimir um sólido para ter esse micron a mais. Eu não consigo fazer um enceramento desse com cera. Só uma gota de cera já é muita coisa para mim. Então, a gente chega aí nessa precisão máxima e os enceramentos acabam tendo assim 80% do dente do próprio paciente, uma cúspide, que eu não tenho que tocar. Eu não vou precisar preparar aquela cúspide, né? Vou ter que posso fazer um preparo muito mínimo, muito pouco invasivo aí. Aí depois a gente vai testar então os movimentos de desoclusão. Então aqui no articulador eu consigo pegar essa mandíbula, essa boca e fazer os movimentos de desoclusão. Olha aqui, ó. Tum, tá? E aí a gente consegue parar esse movimento, checar essas rampas de desoclusão, ó. Olha ali. Olha ali no canino, aquele desenho, aquela é onde a ponta do canino inferior está saindo. Então eu consigo analisar, e aí o que eu posso fazer? Eu posso falar para o meu computador, fica fazendo esses movimentos sem parar, fica fazendo. E eu vou lá agora e mudo o enceramento, é um enceramento dinâmico digital. Eu mudo uma gota de cera digital ali e muda completamente o desenho dessa desoclusão. Então, eu não conseguiria fazer isso nunca no mundo real. Olha lá o rastro, aquela rampa, aquele desenho que o Canino fez. Então, eu tenho certeza, né? E aí só foi ali porque a gente começou a botar um pouco mais de material para aquela pista ser formada de uma maneira ideal, né? Então, a nossa, bilateralmente, ó, e ali eu estou já pegando um pouco no pré-molar, eu tenho que livrar aquilo. Então, a gente vai começar a trabalhar para conseguir essa desoclusão ou até encontrar o nosso limite e negociar com a biologia. Pô, isso aí não vai dar certo. Olha a protusão aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Esse articulador ele pode ser montado pelas médias, tipo 110 milímetros, uma média de COIS, ou pode ser personalizado através de uma tomografia. Tá? E a gente tem, então, a solução final, né? É o inicial aí, a gente joga o projeto em cima e a gente tem, então, agora a visualização do que a gente tem que preparar. Depois eu posso ter aqui um corte, né? Isso pode ser feito já em qualquer momento no teu computador para você ver, né? Assim, só para você ver a mudança de 14,8 para 16. Esse número, gente, não existe uma dimensão vertical, tem várias que funcionam, mas é um intervalo que vai dar certo, tá? Você não precisa chutar isso aqui. Deixa aqui no articulador, o que a gente faz? Escaneamento duplo, reconstrói todos os dentes do tamanho natural, quando eles eram inteiros, e fecha a boca lá, posicionando, mantendo essa posição condilar saudável. Tocou aqui, tocou ali, pode ser que essa seja realmente a melhor dimensão vertical para você, tá? E tem dado muito certo isso. Nesse caso é um mockup MED, a gente chama MED, M de motivacional, E de estabilizador da mordida e D, com essa mordida estabilizada, desprograma a musculatura. Imediatamente a gente imprime dois modelos, faz o mockup, testa esse mockup, vê a desoclusão, faz ajuste nesse mockup, escaneia o mockup em boca e leva para confrontar o projeto. E depois vem os preparos. Na primeira sessão, a gente gosta de atacar aí os 12 anteriores, e depois faz a parte posterior, tá? Cimentação, e aí está o caso finalizado, em 3 dias, 4 dias, no máximo 5 dias, quando o paciente não aguenta tempo de cadeira. Mas a precisão não tem provisório,
não tem tempo para ele se adaptar, não é a gente não vê essa necessidade, tá? Buscamos também trabalhos científicos publicados para que isso fosse assim comprovadamente mandatório e a gente não encontrou nenhuma base que me garanta assim, tem que provisionalizar. Se eu posso fazer mais rápido, consigo essa desprogramação, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia imprimir esses dentes posteriores e deixar em resina para testar, se for um caso de dor, um caso de desconforto. Mas anterior, cerâmica, já estabeleço a guia canina, desoclusão, e agora, posterior, posso provisionalizar e esse mesmo dente imprime 3D, uma cerâmica, uma resina com carga cerâmica ou freso já, né, um PMMA. Pode ser assim também. Mas a gente tem feito direto a reabilitação em cerâmica, muitos casos. Temos aí desenhado para o mundo inteiro mais de 500 casos desse tipo e funciona. Desenho lá para a costa do Egito, dá certo. Desde que ele me mande o duplo escaneamento, a foto e o vídeo. Acabou. Só isso a gente consegue aceitar o projeto, tá? Então, gente, essa é uma parte é, do projeto, do conceito, né? Copiar a natureza. E aqui eu só quero mostrar como é que a gente apresenta para o paciente. Então, o conceito Smile Studio nasceu de a gente criar um ambiente arquitetônico para quebrar um pouco esse paciente que não é da necessidade. O da necessidade, ele vem com dor, vem sangrando, vem com acidente, ele está com dor de dente, ele quebrou o dente, ele não vem feliz, ele não quer você. Ele vem porque ele precisa de você, necessidade. O de desejo, eu gosto de criar uma sala para ele. Né? E aí eu criei isso aqui para o Ferran Liansana, uma sala, uma clínica lá em Palma de Mallorca, na Espanha, e era uma garagem. Então eu fiz aqui uma recepção, depois lá no fundo tem um estúdio, o paciente chega, a gente faz o vídeo da paciente lá no fundo, depois ela vem para a cadeira está no meio do estúdio, é uma garajona, assim, é tipo um loft, assim. E aí, aqui a gente vai colocar o mocap. Depois eu vou voltar esse paciente lá para o fundo e a gente vai filmar, fazer o vídeo do mocap em boca. Ela não viu nada ainda. Esse é o vídeo dela, não viu nada. Ela basicamente viu um pouquinho que eu mostrei para ela, só para despertar. E ela ainda não comparou. Nunca eu dou espelho, nunca eu deixo ela ficar vendo só o mocap. Às vezes só mostra, dá um espelho para ela, ou ela fica de frente ao espelho olhando só o mocap. Ai, que bonito, mas ela não tem um comparativo. Ela não consegue agregar o valor total ao seu trabalho. E esse vídeo do antes é feito no dia do mocap de novo. Então, eu já fiz um primeiro vídeo lá, mas agora esse vídeo é hoje, por quê? Outro cabelo, outro brinco, outra roupa, eu quero igualzinho, 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 né? Para ela só ter a mudança do quê? Do seu trabalho, do seu produto. Tá? E agora a gente vai colocar, voltar ela lá na sala de apresentação e vai mostrar aqui o antes e depois com a musiquinha. Então, é muito mais envolvente, é impactante. É a primeira vez que ela vai ver o sorriso, é antes, depois, a música, a luz dá uma dimerizada ali, a televisão é grande. E aí eu criei aqui, até um dos participantes está lá no Brasília Shopping, aqui em Brasília, eu criei esse lounge, que na verdade é um conceito, é uma sala. Isso aqui é para o doutor Rogério Zambonato, que faz ortognática, tá? Então eu falei, Rogério, é muito. A ortognática, cara, ela é uma. Se você acha difícil vender o sorriso, tenta vender uma ortognática. Então, ela é talvez o produto de maior confiança, né? Porque cara, você vai desmontar minha boca vai ficar na sua mão, você vai parafusar, fazer uma nova estrutura, é mexer no chassi do carro, não é consertar um pneu. Então, eu preciso de um espaço, e geralmente, se o jovem vem de uma orto e precisa de ortognática, vem com os pais, e aí eu preciso de um ambiente um pouco mais privado. A gente está falando de tratamentos mais onerosos, de longo, às vezes eu preciso 2 anos de orto antes da cirurgia, 1 ano. Então, eu criei esse ambiente, que é um ambiente para a gente fazer assim a primeira consulta, a apresentação. E para a estética é a sala de vendas, tá? Essa sala é composta por um sofá e uma poltrona, onde você toma o assento da poltrona, e o sofá é para o paciente vir com mais 2 pessoas ou 3.
Depois você tem no fundo ali um pequeno estúdio para fazer a foto e o vídeo. E depois você tem ali uma televisão. Nesse caso, eu coloquei uma de 85 polegadas na parede, que é para mostrar esse vídeo com essa luz. Então você vê a iluminação indireta, cores de uma paleta para acalmar o paciente. Não tem nada de odontologia, não tem cheiro de odontologia. Ao contrário, tem o seu aroma, né? Tem o cheiro dessa sala especial. Tem planta, né? E no final ali a gente tem também um frigobar que tem um café especial. E esse paciente ele vai assistir o antes e depois ali, ele vai ter a primeira consulta ali com a gente e vai realmente mudar completamente, né, a percepção dele. Então, como eu falei no começo, eu gosto de sugerir uma odontologia diferente. O que a gente pode resumir aqui? Olha para a estética e não é que eu vou vender faceta só, não. Eu vou usar a estética porque as pessoas que estão procurando estão felizes e têm dinheiro para gastar. Ninguém vai procurar mudar o sorriso se não está preparado um pouco financeiramente. Então é fácil de eu encontrar essas palavras-chave no Google. Crio minha landing page e começo a atrair esse público. Esse público chega, eu vou fazer uma foto, um vídeo, escaneamento. Vou mandar isso para o centro de planejamento, vou receber um mockup. Vou fazer o vídeo, vou colocar o mockup, fazer o outro vídeo do mockup e mostrar lado a lado com música. Pô, isso aí eu compro com todos os sentidos e impacto aquele paciente. Porém, pode acontecer que esse paciente, né, não aceite o mockup, porque o mockup já tem custo, né, já tem que pagar um enceramento, pagar um projeto. Então, o que eu quero compartilhar com vocês agora é uma outra forma de fazer isso. Vamos entrar aqui para o nosso computador. E a gente vai direto aqui para um aplicativo que é o Smile Cloud, tá? E aí, como é que eu faria? Não tenho T-Shape, eu não tenho software Smile Design, eu quero fazer o meu Smile Design. Então, esse aqui é a plataforma que eu vou indicar para vocês, tá? Você pode fazer o seu cadastro lá e esse cadastro ele dura 14 dias sem te cobrar absolutamente nada, depois você troca o e-mail, tem mais 14 até você decidir comprar, para guardar os casos, né? E nesse software, ele é muito simples de trabalhar. Usa agora já inteligência artificial, tá? Então aqui eu vou colocar aqui um caso novo. Vamos colocar aqui teste, live. Vamos trazer aqui. Aqui já estou com o projeto. Vou adicionar aqui uma foto. Posso buscar aqui uma foto de um paciente. Vamos pegar aqui, ó, Rafael. Essa foto é aquela foto, é a foto única, né? É a foto de frente, cabeça, eu controlo as orelhas para não deixar ele ficar virado, nem para cima nem para baixo. É a posição perfeita da cabeça no espaço 3D. E essa posição da cabeça já define aonde vai estar meu escaneamento superior, tá? Então, o Rafael está aqui, eu posso trazer essa foto aqui, né, e fazer uma checagem do alinhamento. Ó, então, eu posso realmente ver se ele está bem alinhado. Gostei aqui desse alinhamento, ele está correto, né? Posso aqui aumentar um pouquinho mais essa proporção, que eu posso cortar essa foto, mudar um pouco a luz, se eu quiser. Então, você tem alguns ajustes aí. E depois, nós vamos fazer um projeto. Então, vamos fazer aqui um projeto. Aqui eu posso colocar a tomografia, os escaneamentos, ele sobrepõe, analisa tudo que o teu paciente virtual para tomar de decisões, tá? Então a gente vai trabalhar com essa fotografia para o projeto de Smile Design e imediatamente ele vai sugerir, uma loucura aqui que ele vai sugerir, mas já muito dentro, muito próximo. E você vai ver que é um 2D, mas é um 2D 3D. Então eu chamo de 2D e meio esse software, que é interessante essa visão. Eu vou fazer uma coisa muito rápida, não vou elaborar muito para vocês verem que a agilidade é grande. Imagina que na primeira sessão, o paciente de desejo chegou e falou: Eu quero sorriso. Tira a foto, vídeo, escaneamento, deixa o paciente, né, esperando um pouco ali. Se você quiser, enquanto a sua assistente escaneia, você já vem fazer isso aqui. Tá? Então, aqui ó, já tem uma primeira proposta. Eu posso ter essa outra proposta, eu posso ter essa outra proposta. Olha só que vai mudando o sorriso dele. Então, eu posso ter essa outra proposta, mas estou achando que está muito fora esse sorriso. Então vamos lá, vamos buscar aqui uma proposta que talvez seja mais interessante, essa daqui, e eu vou dar um zoom para justamente ver onde que está esse desenho. Esse desenho ele está aqui, ó, tá vendo?
Então, ele está aqui, eu vou colocar ele mais centralizado. Eu, analisando o vídeo dele, eu vejo que ele pode ter uma exposição dental um pouquinho maior. Aqui eu vou usar a curva do sorriso, então olha como ele vai se ajustando. Isso já está sendo refletido num projeto 3D, tá? Ele vai se ajustando aqui. Eu gosto dessa exposição, eu posso pegar esse dente aqui, espelha para o outro lado. Então agora ele já ficou. E quero ver como é que ele como é que ele se vê, né, pintado aí. As cores estão um pouco fora, então deve estar pegando uma área muito escura, está pegando o lábio, eu quero pegar a gengiva, e a cor do dente um pouco mais aqui. Então eu acho que agora eu vou ter já eu já vou ter uma visão melhor de cores aí. E olha que está cortando a boca dele aqui, então quer dizer que esse lábio está mal definido. Ó. Vamos definir aqui esse lábio aqui melhor, criar mais um ponto aqui, e aí eu já tenho esse contorno do lábio que é a máscara, né, que vai acontecer o sorriso. E o sorriso está lá, ele já está aí por aí. Ah, eu não gosto desse lateral, quero clicar no lateral e vou escolher aqui um outro lateral, de um outro ser humano. Tudo é morfologia natural, segue o conceito skin, tá? Aqui, esse software quem fez foi o Florin Kofar, que é um dentista da Romênia, que foi com, eu montei toda a clínica dele, toda a filosofia, e depois ele desenvolveu esse software. Hoje esse software foi comprado pela Straumann. 40% aí desse software é da Straumann. Então, é uma solução muito interessante. Olha aqui, esse canino eu estou achando ele um pouco fora da curva, eu vou subir ele aqui um pouco, eu posso trazer ele para fora, eu posso reposicionar. Então, eu estou, na verdade, aqui trabalhando, né, com esses dentes, né, para criar um Smile Design. Vamos supor que aqui está legal, gostei desse Smile Design, eu posso ver o antes e depois aqui, né? Ó, o antes e o depois, né? Aqui sugerindo uma cirurgia de gengiva e tudo mais, e imediatamente eu posso sugerir, né? Dentro desse aplicativo, eu posso pedir, como a filosofia nossa é justamente criar o vídeo do antes e depois, essa é a filosofia que eu criei muitos anos atrás. A gente tinha que pegar o paciente a primeira vez, filmar, fazer o mockup, depois voltar, colocar o mockup, fazer dois vídeos, levar no Keynote, botar a música e apresentar. Claro que o mockup em boca, quando eu posso colocar o mockup em boca, é a decisão que eu quero, eu não mostro nada antes. Mas às vezes eu quero que o meu paciente veja. Às vezes ele não tomou uma decisão, às vezes ele não volta para o mockup, ele não gosta do mockup, ou às vezes eu falo, não, eu já queria ter uma simulação na primeira consulta. Então aqui ele vai produzir através dessa foto, por inteligência artificial, ele vai animar essa foto e vai animar esse novo desenho que a gente fez aqui e vai gerar um vídeo do antes e depois animado. Só que eu nunca filmei esse paciente. É por inteligência artificial, tá? Então aqui ele vai levar um tempo aqui para fazer o vídeo, já está renderizando, tá? Depende muito o horário que você pede, porque isso aí vai para uma central, para um servidor, né? E aí é gerado esse vídeo. Mas enquanto ele está gerando esse vídeo, eu posso mostrar já vídeos, vídeos de outros pacientes aqui. Deixa ele sair aqui. Se a gente for aqui no nosso, né, vamos pegar aqui vamos pegar a Bruna. Então a Bruna está aqui. Eu posso ir direto aqui nos meus projetos, abrir o projeto e eu tenho aqui o projeto dela. Posso ir aqui em vídeo e dar o play. Então eu nunca filmei a Bruna. É só a foto e o software faz isso aqui, ó. Então, gente, isso, se você criou a tua estratégia com as palavras certas, fez o Google, chegou na sua landing page, preparou a sua secretária, paciente de desejo, tua landing page, você é o especialista em biodesign. Numa sala, num canto, num escritório, em algum lugar na tua clínica, colocou uma televisão um pouco maior, tem um lugarzinho para fazer um vídeo ali, uma foto, e uma mesa para apresentar, um sofá, uma poltrona, né? Não mostra espelho e faz uma sessão dessa. Você corre o risco de fechar aí dois, três sorrisos por semana, mas no início, se você não é especializado nisso, se você não, ele não aparece, para mim só vem bomba. Claro, se você está ali treinado para arrumar problema, só vai vir problema.
Se você está ali pegando de tudo, vai vir tudo. Se você se especializa, ou pelo menos cria ações para isso, as pessoas vão aparecer e você cria autoridade muito rápido. Então, essa inteligência artificial, ela pode ser usada na primeira sessão, né, com um resultado muito eficaz, né? Vamos ver se já fez lá o do Rafa. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui o projeto do sorriso dele. Ó, aqui a gente consegue ver com uma linha aqui, né? O antes e depois. A gengiva ficou um pouco clarinha aí. Queria realmente ver né? Não tá. Ainda não terminou. Mas ele vai terminar logo mais, ela vai ter aí, ele vai renderizar. Então, gente, essa parte de Smile Design é muito rápida, com um pouco de controle, e você pode exportar esses dentes desse aplicativo, vem em objetos 3D, você entrega isso para o seu laboratório, ele com Exocad, Mesh Mix, o que ele quiser usar. Né? Eu recomendo, né, os nossos softwares de desenho 3D. Então, nós temos um centro que faz projetos também, então, mas eu recomendo, né, muito que você tenha muito cuidado com quem desenha, porque se ele desenhar uma gengiva que não é possível, se vai mexer em gengiva, eu preciso de tomografia, eu preciso ver ponto de contato, eu preciso ver osso, tamanho da coroa clínica, tenho que ver se eu posso só fazer uma gengivectomia, se eu tenho que fazer uma osteotomia. Então, a oclusão, desoclusão, o articulador digital, desenhar mockup, gente, esses mockups para vender, tudo vestibularizado, tudo em cima de tudo, sem muita preocupação de oclusão e desoclusão, é muito perigoso, porque você vai vender uma mentira. É impossível você fazer aquilo depois. Então, o mockup tem que ter responsabilidade, projeto responsável. Isso é onde a gente vai entrando cada vez mais fundo na tecnologia digital, sempre amparada cientificamente, biologicamente pela odontologia, que nunca vai mudar, né? Não muda porque é digital, não mudou a odontologia, mas muda as ferramentas, né? E a gente consegue fazer isso. Para finalizar, tinha programado até as 8h30, passamos aí já 5 minutos. Para finalizar, eu quero mostrar um pouco da inteligência artificial, tá? Então, a inteligência artificial, gente, ela é um cérebro que a gente consegue programar. Eu criei aqui essa menina aqui que chama logística de casos, tá? Então, eu consigo trabalhar com esses casos. Eu também criei uma outra que chama Smiles. Então eu consigo criar essas agentes de IA dentro da plataforma do ChatGPT, né? É uma coisa que você aprende a fazer isso aqui e você cria esses agentes para te ajudar. Eu criei também a paciente de primeira visita, chama First Visit. Quer ver onde que ela está aqui? First Visit está aqui. Tá? Então, eu já tenho ela aqui e ela faz o quê? O que que a minha First Visit faz? Ela é uma assistente que organiza a primeira consulta. Então, eu posso fazer assim: quero iniciar um novo paciente. Tá? Então, ela vai analisar, só que ela está programada para se especializar na primeira consulta. Então, ela analisa e fala para mim: ótimo, vamos começar com o exame inicial número 1. Tópico 1 de 7, são 7 tópicos, que ela vai me perguntar tudo, nome completo, data. Então, ela interage. Então, o que é legal? Você criar, né? Você pode receber essa agente e você customizar ela para que ela pergunte o que você quer, adaptar ao teu negócio, né? Então, isso aqui passa a ser agora uma anamnese muito mais interativa. E mesmo que o paciente vá embora, eu consigo organizar a minha vida aqui, tá? Então, eu posso hoje, através de perguntas e respostas que eu vou colocar aqui, ela começa a formatar, né, o meu paciente, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, falar aqui, ó, posso ter um acesso a gravar, né? Então vamos lá. O nome completo é Rafael da Silva, nasceu 1º de janeiro de 1970. Depois eu passo o telefone e e-mail, também endereço não, profissão, ele é médico, ele encontrou a clínica pelo Instagram, estado civil solteiro e não possui filhos. Pronto, eu gravei, eu posso falar com ela. Ela imediatamente transcreve isso e preenche essas primeiras 7 perguntas através da minha voz, tá? E já vai agora colocar tudo aí o que. E agora vamos continuar? Vamos lá, 2 do 7. Vou continuar aqui, vou fazer o inteiro. É, ele não tem nenhum acompanhamento médico, está tudo ok. Não faz uso de medicamento contínuo, não teve nenhuma cirurgia,
não tem alergia que eu conheça, não tem problema cardíaco, pressão, diabetes, não tem histórico de ansiedade, ele já fumou, né? Consome bebida alcoólica socialmente e não tem nenhuma condição médica relevante, não. Pronto. Então, olha aqui, ele me guiando, eu não esqueço de falar. E eu poderia fazer essas perguntas batendo papo com o meu cliente e ela escutando. E ela vai anotando tudo sem perder nada. Trabalha 24 horas e fala todos os idiomas, tá? Então, a partir daí, ela já monta o segundo bloco. E isso pode ser feito antes de eu ir tirar foto e fazer o escaneamento. Então, olha quanta coisa já vai sendo agilizada. Né? Tópico 3. Vamos lá. São perguntas rápidas. A última consulta faz 6 meses, já sim, já usou aparelho ortodôntico, não tem tratamento de canal, não perdeu nenhum dente, nunca colocou implantes, não tem sangramento, tem um pequeno aperto de dente, sim, um pequeno bruxismo iniciando ali, escova muito bem o dente, usa fio dental, tem uma boa higiene bucal, não, usa enxaguamento bucal e não tem nenhum outro hábito relevante, não. Então, são perguntas que vão sendo somadas dentro de um assessment, que a gente fala que é uma análise de risco desse paciente, para te trazer depois uma interpretação, tá? E aí continua aqui. Já preencheu mais aquela tópico 3. Tópico 4, a principal queixa, ele quer um motivo da visita é um sorriso novo, é um paciente de desejo, ele já quer isso já faz uns 2, 3 anos, nunca encontrou um profissional adequado, assim, que o impressionasse, que ele nunca pôde até experimentar esse sorriso, então falamos do mocap. Ele espera que um tratamento, claro, seja estético, funcional, né? A expectativa realmente é que seja rápido, tá? E ele quer completo, não quer simplesmente só estética, ele quer um check-up geral. Então, são características que a gente conversa com esse paciente, eu vou falando aqui para ela, ela vai organizando isso aí tudo e eu posso simplesmente falar sem seguir esse roteiro. E depois ela pode me perguntar ali, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo e me cobra, tá? 5 do 7, vamos embora. Não tem cáries visíveis, gengiva bem saudável, não tem mobilidade, pequenos espaços posteriores, tem um pequeno desgaste pelo bruxismo inicial, ah, todos os dentes na boca e não tem higiene bucal muito boa. Então são 7 perguntas, mas que você responde isso aqui em 3, 4 segundos com voz. Se quiser escrever, você escreve também, tá? Imediatamente vai aqui para o tópico 6 para finalizar daqui a pouco. Tem fotos, então aqui eu vou colocar aqui a foto, eu vou adicionar a foto do Rafael. Rafael é esse rapaz que a gente acabou de fazer o Smile Design. Aqui, foto do Rafael. Tá? E depois completo com mais documentação. Pronto, só vou fazer isso. Porque a inteligência artificial consegue analisar a face, analisar o sorriso. Ela tem toda a base de conhecimento desses meus mais de 30 anos desenhando sorriso. Como é que eu analiso um sorriso? Como é que eu vejo a face do paciente? Então, ela tem essa base. Então, ela consegue gerar, né, uma base de conhecimento do Rafael bastante grande. Tá? Então, olha aqui, ó, tá faltando tudo isso aqui. Então, ela só deu um check na fotografia, tá bom? E tópico 7, vou responder aqui. Eu queria realmente pedir a tomografia. Preciso de um duplo escaneamento para posição com gig, para a gente posicionar esses côndilos na posição mais fisiológica possível. E sim, eu gostaria que a periodontista visse, eu queria que também a ortodontista participasse desse estudo. Tem uma dúvida no dente 36 e eu queria que a minha endodontista desse uma olhada também, tá? Então, inclua todas essas especialidades que eu gostaria de tratar o primeiro contato com o Rafael desse jeito. Pronto. Então, eu já falo aqui tudo que eu vejo. Se você fizer o exame oral, você pode ir narrando. Eu tenho aqui o relógio, eu posso falar aqui, o relógio capta, essa voz já vai para lá e já vai ativando essa secretária super especializada, assistente de inteligência artificial. Nesse momento, acabou o meu input de comandos, de dados, e ele vai então agora finalizar e os dados já estão prontos para o relatório final, sim, sim, faça o relatório final da fase 1. Essa é a fase 1. Qual que é a fase 2? Tudo que eu pedi, tomografia, escaneamento duplo, mais informação, a observação da endo, da pério, da orto,
vou ter esse feedback. E aí eu vou fazer as fase 2, entrar com esse feedback mais os dados adicionais, ele faz o relatório da fase 2. E no final ele preenche o plano de tratamento, coloca preços, coloca todos os que eu já informei antes e tem uma automação aqui dessa minha apresentação. Olha aqui todos os dados do Rafael. E para apresentar para o Rafael, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma outra inteligência muito rápida, que é pegar isso daqui, levar para o Gama. O Gama, muita gente deve conhecer aí, que ele monta as apresentações, e eu posso simplesmente colocar esse relatório que foi feito lá no chat GPT, eu jogo agora esse aqui no Gama e falo para ele preparar uma apresentação, né, de forma livre. E ele gera aí uma apresentação super profissional, né? Aqui o design pode ser esse daqui mesmo, tá? Então ele já está gerando agora uma apresentação para mim que eu vou apresentar isso para o meu paciente. Então, olha só a dinâmica. O paciente chegou, conversei com o paciente, gravei tudo. Joguei na inteligência, já está fazendo o relatório. Se faltar alguma informação, ela vai me pedir. Já pedi para fazer foto, fazer vídeo, escaneamento. Né? Com a foto e o vídeo, se eu quiser, já faço o Smart Design. E agora já tenho a minha secretária, minha assistente, já está processando esses dados na inteligência artificial e eu já estou pronto para apresentar para o meu paciente a minha apresentação com os dados daquele relatório. Então, olha lá, plano de tratamento odontológico, expectativas, tá? Paciente Rafael da Silva, está aqui, é tudo personalizado, e vem todos os dados que a gente passou falando com a máquina. Tá? Ó, 6 meses de consulta, 32 dentes naturais, 2 a 3 anos de espera, buscando o tratamento ideal. Durante a anamnese, o paciente relatou não possuir doenças crônicas. Ele faz um relatório, né, uma historinha aqui do paciente, condição bucal diagnóstico, todos os tópicos aqui, documentação e exames complementares, né, eu pedi aqui ó, a tomografia e pedi o duplo escaneamento que está faltando entregar. Depois aqui eu tenho a abordagem interdisciplinar, eu preciso da pério, da orto, já tem aqui o que eu quero que elas façam, tá? Plano de tratamento aqui, diagnóstico, preparação, adequação, restauração e manutenção. Eu já tenho aqui toda a sequência da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, do tratamento que ele previamente segue a minha filosofia, que eu preparei essa inteligência. O gerenciamento do bruxismo inicial, depois aqui, terapia, tem aqui uma sequência, um protocolo de gerenciamento proposto. Olha que profundo e completo isso aqui. É do Rafael, desse que a gente acabou de fazer, tudo feito na hora aqui. E aqui já tem aqui o cronograma de tratamento de compromissos, aqui o tempo e a sequência, e no final aqui ainda está terminando o meu relatório, e eu posso exportar isso como um PDF, mandar para o paciente, ou simplesmente a secretária processou tudo isso, e eu já tenho agora, para finalizar, depois da foto de escaneamento, mostrar aqui essa apresentação para o meu paciente, que são slides que eu já posso também jogar isso no PowerPoint, ou se não imprimir, fazer um e-book, um PDF para ele, ou se eu quiser simplesmente compartilhar todo esse documento no WhatsApp dele. Ele sai do meu consultório com esse primeiro relatório, extremamente engajado comigo, já teve um mockup do antes e depois em movimento, sem colocar mockup em boca, já viu o meu potencial, teve impacto com essa tecnologia e ele, então, é uma primeira consulta completamente diferente para o paciente de desejo. Temos os protocolos para o paciente de necessidade, temos os protocolos para o paciente de prevenção. Tá? Então, na verdade, gente, eu quis mostrar para vocês hoje aqui um pouco, né, um pouco de tudo, mas passando pela filosofia, a minha visão da odontologia digital, a inteligência artificial atuando em várias áreas, aqui mostramos o caso do Case Logistics, ela é muito evoluída, ela consegue atender a ligação, consegue jogar no seu CRM, ela conversa com o seu paciente, ela evolui, ela cuida, ela vem tratando o seu paciente para realmente fazer com que ele agende a consulta para você. Trabalha de sábado, de domingo, 24 horas, fala todos os idiomas, né? Depois tem outras agentes que fazem a primeira visita, Smile Design, Case Logistics, e é uma solução bastante completa aí de IA na odontologia. E depois, a sequência desse encontro, falei com a Nanda, né? Se vocês tiverem interesse, né? Eu gostaria de formar uma pequena turma para a gente criar aí uma mentoria. Mas antes da mentoria, por que você vai se relacionar comigo por uma coisa tão longa, né?
Por que a mentoria? Porque eu não acho que num curso de 2, 3 dias eu mudo sua vida. Mas se me dá 3 meses, eu mudo sua vida. Eu mudo completamente o ritmo do seu consultório, mudo a sua visão e você vai ter tempo de implementar isso com casos reais. Nosso objetivo é que a partir do terceiro mês, você já fechou casos, o número de casos já gerou negócios suficientes para ganhar dinheiro, mesmo já pagando a consultoria, perdão, a mentoria. Mas antes de tudo isso, a sugestão, falei para a Nanda, a gente fazer um pequeno curso mais aprofundado, com hands-on, com paciente que eu posso demonstrar toda essa técnica ao vivo, e a gente pode incluir alguns workshops de inteligência artificial, um curso de 2 dias, para que a gente possa organizar isso. Não está definido, vai depender do seu feedback para a Nanda. A Nanda hoje ela é uma pessoa em formação para ser essa consultora, né, dentro da sua clínica, com toda essa filosofia. A gente tem atendido clínicas bastante expressivas aí. Acabamos de voltar também de Goiânia, atendemos ali o Rildo Lasmar, que tem uma operação de 6 clínicas, uma coisa realmente bastante impactante, mas com tudo isso, né, essas tecnologias não existem ainda, né, vai ser muito difícil encontrar nas clínicas aqui do Brasil, porque é uma coisa muito recente, né? Filosofia digital já tem tudo, mas a inteligência artificial dessa forma, vocês têm a chance aí de ser impactados. Quando a Ananda me acompanhou, e ela é a consultora também nesse projeto do Rildo, ela falou, Lívia, eu tenho uma série de pessoas que eu acho que se interessariam por isso, independente de a gente fazer individual ou não, se a gente fizer em grupo, né, financeiramente também sai melhor para todo mundo. Eu falei, Ananda, antes de a gente entrar em mentoria, vamos sugerir uma live, eu mostro um pouco do que eu faço e não tem muito segredo, gente. É isso que a gente trabalha e tenho certeza que se você quiser realmente, se você se sente um pouco estagnado ou comprou, investiu em digital, não está tirando tudo isso da sua tecnologia ou está com um pouco de medo de investir no digital, siga-nos para que a gente possa te auxiliar e de repente, né, nesse primeiro curso de 2 dias, você realmente já levar soluções reais para o seu consultório, já ganhar também assim financeiramente, já ser compensado por isso e imediatamente depois você pode dar continuidade entrando na mentoria, tá? Se tiver alguma pergunta para a gente encerrar, estourei meu tempo, Nanda, desculpa aí, 20 minutos a mais, mas é que eu me empolgo aqui e aí não tem limite. Se tiver alguma pergunta, pessoal, por favor. Todo mundo dormiu? Não, estão aqui. A Nanda está mutada, Nanda. Aí, agora sim. Lívio, a, a doutora Edicleia, ela foi a primeira dentista que eu vi quando eu atendi há alguns anos atrás, deve ter uns 8, quando eu entrei no Persona. E ela já falava nessa questão que você fez lá com o Rildo, de sistema, né, de mexer ali em todo o corpo da pessoa através da oclusão. A Então, gente, ela eu convidei especialmente por isso, porque eu vi que você com poucos toques ali, você fez uma mágica ali com a assistente do Rildo, e ele ficou ali impactado com aquilo, porque ela desentortou na hora e eu achei aquilo muito, muito interessante. é um, Então, ela é uma pessoa que eu quero colocar você próximo dela, porque eu tenho certeza que tem muita coisa aí que dá A nossa para acrescentar. filosofia de oclusão vem do professor Aníbal Alonso, da Argentina, e ele é totalmente compatível com a posturologia, que é do Maurício Gavioli, e vem do Bernard Bricot, da França. Então, a gente executa 6 testes posturais, equilíbrio, força e postura, faz a análise oclusal através do escaneamento, faz os ajustes com escaneamento com gig na primeira sessão, e se for possível, né, os ajustes corretos, pontos de top, pontos é, corretos na boca, para que a gente não possa, os estabilizadores, para que a gente não se perca nessa sequência, e você repete esses testes posturais na hora. A resposta é imediata, né? Mas isso é muito complicado, assim, num primeiro contato, né, de eu falar, porque tem que estar junto. O pessoal acha que é bruxaria, acha que. Não, eu respeito, só que assim, eu aplico total esse protocolo, desenvolvi um protocolo baseado nisso com o scanner, para que o meu paciente tenha a motivação sensorial, que é muito maior do que a motivação emocional, que é só estética.
Então a gente faz esse paciente sentir no corpo imediatamente uma mudança de postura, de força, e de equilíbrio, mexendo na boca dele com pequenas intervenções. E esse paciente, quando coloca o mocap med também, muda completamente, né, a estabilidade bucal, a força, porque tem o suporte. Então, é uma área delicada para a gente falar de uma primeira vez assim, mas se a doutora Edcléa já foi mordida por esse vírus, ela com certeza está entendendo o que eu estou falando aqui e é impactante. Tanto o visual pelo mapa do heatmap oclusal do scanner, quanto os testes que vocês vão fazer. Então, nesse curso de 2 dias, eu quero mostrar essa técnica toda, a gente fazer essas análises, né? Se alguém tiver um paciente que queira passar por esse processo, traga para vocês mesmos fazerem ali o ajuste. Então, é tudo muito simples, muito ao vivo, tá? Tudo que eu estou falando aqui é possível de ser feito aí, provar, né? São Tomé, mostra, só acredito vendo. Então, vem participar. É isso aí. Doutora Edicléa, acho que tá com o microfone mutado aí. Ainda não. Agora, Pronto, troquei do celular. Tudo bem? tudo bom, Bom prazer. demais te ouvir. A Ananda já tinha me falado que seria realmente impactante, e é exatamente nessa odontologia que eu acredito, né? Nada mais do mesmo, com individualidade, previsibilidade, e que não é só dente, né? Então, realmente, eu que estou aqui, como diz você, eu trabalho com chassi. Eu não sou cirurgiã como o Zambonato, mas eu trato patologias da TM. Então, eu trato artrite, artrose, degenerações, bactérias dentro da articulação, e tudo isso, depois de tratado em equilíbrio, a gente precisa reabilitar. Mas e aí, né? Aí é onde eu fiquei ali vetada por muito tempo. E gostei muito porque eu vejo que há uma esperança vamos dizer, de manter o equilíbrio encontrado do meu paciente, também com uma reabilitação dentária, né? Eu achei ele muito interessante. Pensa só o seguinte, vou deixar feliz para você dormir feliz hoje. Toda essa sua batalha, vou saber porque vai parecer que eu te conheço e estou no seu cérebro. Toda essa sua batalha dessa linha de pensamento, dessa filosofia, ela hoje, todos os meus designers do meu centro, todos os meus projetistas, não são designers, do meu centro de diagnóstico e planejamento de São Paulo, são dentistas com essa formação completa. Não existe Uhum. uma restauração sem antes a gente obter o equilíbrio oclusal. Não existe fazer uma orto, não existe Invisalign, não existe nada disso, sem a gente posicionar esse côndilo numa posição mais fisiológica. Não É existe. isso que eu acredito também. Eu E sou também aluna do Aníbal Alonso. Eu fui formada pelo Aníbal Alonso, também pelo Jorge Learreta, que veio da Escola Neurofisiológica. Então, na olha, verdade, assim, o dente, ele faz parte também desse equilíbrio, né? Mas para ele ser equilibrado, vem primeiro a mandíbula, é a base, né? Base, depois músculo, a gente coloca o dente lá. Então, esse equilíbrio é. Gostei muito de ouvir isso aqui hoje. primeiro, o segundo escaneamento, ele é um escaneamento da posição condilar. Não tem nada a ver com a boca. Sim. Pode estar aberto Uhum. com gig, pode ser o gig mínimo possível. Se abrir 0,2 para mim já está bom. Desde que eu não, eu evito duas coisas aí. O grande problema é quando o paciente tem desgaste, dele ter uma rampa ali e me deslocar a boca, fisicamente. Sim. A segunda coisa é o vício muscular. Ele está programado, ele morde assim há 30 anos. Vai morrer por causa disso? Não. Mas se eu vou fazer uma intervenção bucal e uma reabilitação, por que não colocar o joelho no lugar certo? Então eu Sim. garanto uma longevidade, eu garanto uma Legal. dia mais estabilizada, né? A gente vê aí as hortas, depois coloca aí os contentores, que nos nada contra, mas se tirar o contentor, por que que volta? Por que que não estabiliza? Por que que não fica para sempre ali? Né? Então, pessoas que têm que viver o resto da vida com a placa, né? Por que que não estabiliza? Porque placa não é É terapia. isso mesmo. Vou chegar meu paciente agora, você vai usar a placa. Se tirar a placa, vai quebrar tudo. Se quebrar tudo, paga de novo. Pô, que posição é essa, né? Então, aí Ah, sim, ainda está descompensado funcional, é só por isso. Ainda ó, não houve bom ter equilíbrio. você no grupo. Bom Quero que demais, obrigada. tenha a ver que existem hoje cérebros digitais e IA.
tá? Eu tenho uma IA que faz análise oclusal. Você sobe o mapa oclusal e ela faz análise falando, inclusive, que músculo que está ou não trabalhando. E a IA, Legal. toda essa base, né? É uma plataforma maravilhosa. Daqui uns 2 meses a gente lança e espero estar contribuindo aí para a odontologia mundial. Mas, ó, um prazer receber todos vocês aqui, né? Ananda, obrigado pela organização, grupo que espero a gente dar início aí a esses encontros. Nosso próximo passo, né? O grupo, né? Estejam dentro daquele grupo do WhatsApp. Vou mandar todas essas informações que eu prometi. E em breve, né, muito em breve ali com a Nanda, vamos procurar uma data legal que a gente possa fazer pelo menos 2 dias de vivência juntos, né? Financeiramente, quero providenciar assim que não seja nenhuma barreira para ninguém. Realmente, eu quero iniciar um grupo, uma comunidade aqui em Brasília, né? Brasília, Goiânia, região centro-oeste aqui. Porque realmente tem que iniciar. A gente tem que espalhar essa tecnologia. Nós temos os lugares, tem as clínicas, tem os espaços para poder dar o curso. E eu acredito que não é mais assim, só um curso, vai aqui, faz o curso, vai embora. Não, a gente acompanhar vocês e transformar 3 meses, 6 meses e um ano. E daqui a um ano, que passa muito rápido, pô, daqui a um ano, se você estiver reclamando das mesmas coisas desse ano, é porque você não mudou nada. E o ritmo da sua clínica te consome, você é um escravo da sua agenda, você trabalha para a tua estrutura e ali essa sobrevivência clínica odontológica é muito solitária. Então, gente, tem que se unir, tem que fazer diferente, a gente tem que buscar esses pacientes diferentes, né? Que buscam também a saúde, que buscam a estética. Estética, gente, é saúde mental, é autoestima, é autoimagem. Então também é cuidar de saúde. Mas não só, né, a estética sem. Eu não consigo dissociar a estética de função, como eu não consigo dissociar a cabeça e a boca do corpo. Tá aqui, ó. Tá tudo interligado. Então a gente tem que seguir essa linha. Espero ter, né, trazido para vocês aí uma nova perspectiva e espero vê-los, né, num futuro encontro possível aí, que a Ananda com certeza vai organizar. Lívia, eu queria te agradecer, viu? Um pedido meu que você aceitou. E todos que estão aqui, eles foram realmente pensados, são pessoas que às vezes eu doutor Paulo mesmo, eu nunca trabalhei, nunca estive perto, mas acompanho ele nas redes sociais e sei que ele é um cara que ele está antenado. Eu fiquei, olha, eu acho que são pessoas que precisam ouvir e que eu gostaria que estivessem aqui. Doutor Silvio Quidolin, todos vocês aqui são pessoas que eu pensei mesmo e trouxe aqui para esse grupo. Espero que vocês tenham gostado. Quero estar mais próximo de vocês daqui para frente, e surgindo mais coisas, eu vou sempre estar falando para vocês e dando oportunidade de vocês estarem aí junto da gente, tá? Queria agradecer o tempo de todos aqui e o carinho que vocês tiveram aí de estar aqui participando com a gente. Muito obrigada, Lívia, pelo seu tempo. É sempre muito precioso te ouvir. Fica gravado tudo, depois, Nanda, eu te dou o link, tá? Aí vocês podem distribuir aí dentro do grupo do WhatsApp. Tiver colegas que assistam essa aula e vamos tentar, nos ajudem a formar essa comunidade inicial, que é a odontologia de altíssima excelência, claro, digital, porém de uma forma muito ética, muito segura, muito previsível, com protocolos muito definidos para tudo, tá? 360 graus de marketing, recepção, gerência, gestão, venda, apresentação, preparo, cimentação, materiais, tudo. E até a parte da fabricação, tanto o laboratório externo como interno. Então, venham que vocês vão realmente assim, vão descobrir mais uma vez por que vocês são viciados em odontologia. Uma profissão tão difícil, mas é para poucos. E por isso que a gente está aqui até as 9 da noite, reunidos aqui. Tá bom? Um grande abraço para vocês todos. Obrigado e pela participação e espero vê-los em breve. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado aqui pelas mensagens. Tchau, tchau.